Então vamos a mais uma entrevista, mais uma Conversas em Verdade. E hoje trago-vos aqui uma pessoa muito especial, Daniela Moreira. Como ao costume, eu não apresento a pessoa, ela é que se apresenta, que acho que faz sentido, não é? Porque a gente acaba por apresentar, maioritariamente faz, não é? E não é isso que eu quero aqui, quero que te apresentes em verdade, da forma que faz sentido para ti. Por isso, acho eu. Daniela Moreira. Então, a Daniela já foi essa, que se apresentava como enfermeira, coach, mentora de desenvolvimento pessoal. Hoje eu apresento-me aquilo que eu sou, costumo dizer que já não faço nada, eu já sou, e acho que foi a minha maior conquista até o dia de hoje, muitas mais, muita evolução, muito crescimento ainda pessoal para fazer, mas a realidade é que aquilo que eu sou hoje é aquilo que eu sempre quis ser, uma mulher com uma alma livre, que diz quem é, que diz o que é, e se estiver errado amanhã também serei outra. O que eu acho é que alcancei um patamar de liberdade de ser que eu acho que nunca sonhei que pudesse existir, ok? Ou seja, é alguém que já sabe o que é que gosta, que faz muitas coisas, apesar de eu ser aquilo que eu sou, eu gosto de fazer muitas coisas, eu adoro fotografia, eu adoro a parte da música com a poesia, eu adoro trabalhar ali mais a nível de empreendedorismo, a nível de o business puro, ou seja, eu gosto de tantas coisas, gosto de fazer tantas coisas e nunca me permiti fazê-lo. Portanto, esta minha liberdade, esta alma livre que eu digo que sou, adoro comunicar, adoro falar, falo pelos cotovelos, adoro falar de mim, que é uma coisa que eu nunca gostei, ou seja, achava sempre que era, tipo, estar a falar de ti parece que és egoísta ou que és prepotente, e não acho nada disso, acho que é um amor próprio alcançado que me permite contar aquilo que eu fiz. Portanto, eu sou divertida, eu sou alegre, eu sou muito sonhadora, sempre me disseram que eu devia ter os pés mais assentes na terra, e depois de um processo de desenvolvimento pessoal profundo, eu foi com a cabeça na terra, portanto, quando bates lá em baixo depois percebes é que não há tetos, que tu podes ser sempre mais alguma coisa, tu podes ser sempre mais sonhadora, tu podes ir sempre atrás, e digo sempre isto, sem pôres a tua base em causa. Para mim é a minha verdade, a minha autenticidade, os meus valores, e nunca pisar o próximo, nunca. Se eu garantir que para eu chegar onde eu quero chegar, eu não piso ninguém, não calco ninguém, mas sim peço ajuda para lá chegar, para mim está tudo certo. A partir daí eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, desde que não pise o outro, e que o outro também não me pise, como é óbvio. Claro, é saber quem eu sou, respeitar o meu espaço e o do outro, não é? Exatamente. E está tudo bem a partir daí. E a parte que tu disseste dos sonhos é muito interessante, porque é aquela dita frase, não estás a sonhar algo mais, não é? Isso. Ai, eu vi tanto isso. Pois, eu também. Eu acho que quem entra no processo de despertar espiritual, eu chamo-lhe de despertar espiritual, despertar de uma nova consciência, que é mudarmos as nossas crenças, vermos além daquilo que nos ensinaram, que quase que nos colocaram dentro de uma caixa, não é? Que chamamos de zona de conforto, chamem-lhe o que quiserem, para mim tem tudo vários nomes, mas a realidade é só uma, que é a nossa mudança interior, é olhar o verdadeiro olhar para dentro e eu perceber aquilo que eu quero, quem eu sou, para onde é que eu posso ir, os meus talentos, o que é que eu gosto, mas também o que é que eu não gosto, o que é que eu permito. Saber dizer sim ou não, não é? Principalmente o que é que eu não permito. E a Daniela antes, a que eu sou hoje, a Daniela antes não tinha esses limites, ela não tinha limites, ela não sabia, era completamente dependente emocional, e portanto ela queria agradar ao mundo todo, ela queria que toda a gente estivesse bem, desde que toda a gente estivesse bem, aquela que fosse ali quase a perfeitinha, intocável, porque eu achava que se eu deixasse de ser essa eu ia ser má. Claro. Okay? Ou seja, eu impor limite ao outro eu ia ser má, eu não ia ser uma pessoa boa, e eu não conseguia ver maldade nas pessoas. É interessante dizer isso, não é? Porque cada um tem o seu processo e vai tendo as suas descobertas. Eu no meu processo também tive muito isso e entender que no fundo eu tinha o perfil da boazinha, não é? Que é esse o perfil que a gente acaba por ter quando se anula, quando está ali para agradar o outro, tudo para o outro, não é? E eu tinha-o porque, devido a uma situação da infância, que eu como criança, não é? Eu própria olhei para aquilo e achei, ok, se calhar a culpada sou eu. Isso. Então, se eu for eu própria, os outros vão sofrer ou podem até morrer.
esta foi aquilo que a minha criança naquela altura disse com 7 aninhos, que eu fui lá há um momento atrás. E realmente ela fechou-se a partir daquele momento a querer agradar aos outros, fazer tudo, ser boazinha, não é? Para não criar conflito, para não criar sofrimento aos outros. Não é? E depois crias para ti próprio. Não é? E quando realmente vais fazendo este processo, vais-te encontrando e vais percebendo, olha, afinal, eu fui a única pessoa que me prendeu. Tal e qual. Sim, porque nunca, em todo o processo da descoberta e essa do eu sou, e o meu Insta é mesmo esse, eu sou a Daniela Moreira, e porque é o processo mais bonito que nós temos para viver na vida. Tudo que é externo é maravilhoso, adoro conquistar, adoro, sou apaixonada por conquistas, por ir atrás das coisas. Isso faz parte também de te permitir depois ser tu, não é? Exatamente. Porque como nós nos permitimos sermos nós, vem a criatividade de expandir, isso. Não é? De transbordar para o mundo aquilo que está cá dentro. Exatamente. Portanto, isso faz parte e é essencial, não é? Isso é a nossa Isso é uma das coisas que estás a fazer aqui, a transbordar para o mundo, para as outras pessoas, que é para elas poderem ouvir e de alguma forma ajudar para que elas realmente estejam... Essa é a verdadeira semente. Exatamente. É o semearmos aquilo que aconteceu connosco. E acredito piamente que as histórias é que nos impactam, as histórias verdadeiras. E nós sabemos quais são as verdadeiras, não é? Partilho. Porque infelizmente também estamos num mundo em que toda a gente expõe tudo e mais alguma coisa. E a realidade é que às vezes temos pessoas com um nível de consciência menor que acabam por absorver histórias que não são verdadeiras e que se agarram àquilo e que chegam onde não devem chegar. Sim. Isto é o mundo. Sim, é o mundo e é o processo depois de cada um, não é? Porque a gente muitas vezes até sabe que aquilo se calhar não é propriamente para onde eu devo ir e às vezes vou. Eu já fiz. Pronto, exatamente, é o processo. Muitas vezes. E às vezes a gente vai e bate com a cabeça, mas aprende, não é? E depois segue para a frente e a vida é isso. Viver, sentir, é isso. Olha, tenho aqui umas perguntinhas para ti. Então vou começar por te dizer. O que é que faz a Daniela querer viver todos os dias? Hoje, mais do que nunca, sentir a paz que trago em mim. Podíamos falar de ambição, de chegar a algum lado. Eu já tentei tantas vezes chegar a tantos lados fora e já fui a tantos lados fora que nenhum deles me preencheu nada, até que eu percebi que eu só tinha o caminho para dentro. E pode ser clichê, pode ser lamechice, chamem-lhe o que quiserem. Eu só tenho esse caminho para dentro, porque se eu não conseguir, e tenho 2 filhos, tenho a Maria e o João, ainda pequeninos, e eu digo muitas vezes isto, no meu processo de despertar, nem os meus filhos me salvavam, porque o nosso vazio, que hoje eu sei que era semente, mas na altura para mim era um vazio, eu estava perdida, eu sentia-me sei lá o quê, há qualquer coisa aqui que não existe, eu percebi aí que eu já tinha tudo fora. Portanto, se eu já tinha tudo fora e cá dentro não existia nada, o que é que me está a faltar? Então estava a faltar estava a faltar a paz, e já falávamos disso, que eu posso procurar a felicidade, a alegria, tudo, que para mim foi quando eu encontrei a paz na aceitação, a tal aceitação de que a vida é isto. Foi aí que eu encontrei aquilo que eu quero procurar. Então, o que é que esta Daniela faz hoje todos os dias? O que é que me traz esta ânsia de viver? Esta paz, esta liberdade, esta alegria das pequenas coisas. Ontem fui ver os patinhos ao rio, depois de ter uma reunião, e só dizia assim, meu Deus, o que é que há mais do que isto? É nós encontrarmos a beleza, as coisinhas no pequenino. Eu passo horas a olhar para as estrelas, eu passo horas a olhar para nada. Então, se eu não tenho isto, se eu procuro sempre externo, quando o externo deixa de me cativar, deixa de me saciar, onde é que eu vou buscar a força para viver? E já fui a pessoa que já pensou em acabar com a própria vida. Eu pensei nisso. Porquê? Porque eu estava vazia de tudo. Então nem as flores me encantavam, nem as estrelas brilhavam, nem a lua era linda. E hoje em dia eu olho para elas e só digo assim, meu Deus, como é que eu cheguei ao dia em que eu não via beleza nenhuma em lado nenhum, muito menos em mim? Então, o que me mantém essa ânsia de viver é manter esta paz. Há dias maus, Sílvia, há dias maus, mas há uma aceitação de que esses dias fazem parte. Eu gosto de falar da dualidade e que para mim cada vez mais essa dualidade deixa de existir
E é incrível, que eu achei que nunca na vida ia dizer isto, tá? Eu achei que nunca na vida ia chegar aqui, mas este lado do espírito ensinou-me uma coisa, que é, quando eu aceitei que existe quente frio, abaixo, acima, dentro, fora, a tristeza, a alegria, o ódio, a raiva, quando eu aceitei que aquela Daniela, vamos chamar o síndrome da impostora, não é? Queria ser boazinha porque não via maldade em ninguém, para essa Daniela a maldade não existia, então ninguém pode ter raiva, então eu não posso ter raiva, eu não posso ficar triste, eu não posso ficar deprimida e eu não preciso de estar sempre. Agora, quando estou, deixei de me culpar. Então o que é que eu fiz? Acho que queria aqui uma aceitação de tudo aquilo que eu sou. Então eu sou. Se eu estiver triste, eu estou. Mais uma vez, fico no meu cantinho, peço ajuda a quem tenho que pedir e não derramo para cima de ninguém. Ou seja, eu acho que escolhi transbordar só aquilo que eu quero e que sei que agrega no outro. Conto a minha história deste lado mais deprimente, mais negativo, mas que me ajudou a chegar onde eu estou. Claro. Portanto, sinto que o que me faz viver é mesmo esta busca pela paz cada vez maior da aceitação do que foi das coisas mais difíceis. Que é estar no meio do caos e estar em paz. Do caos floresce a beleza, muitas vezes, não é? Então, acima de tudo, é nós conseguirmos atravessar o caos para começar a ver a beleza. Isso. Não é? Porque o próprio caos traz uma certa beleza à nossa vida. E a gente às vezes é que o nega, não é? E ao negar não dá para negas depois... parte de ti? Eu neguei muita parte de mim. Eu neguei aquilo que me trouxe hoje a luz, falando em luz e escuridão, mais uma vez dualidade. Eu negava a minha escuridão, eu negava que eu poderia ter pensamentos negativos, eu negava que eu poderia ter sentimentos negativos, porque isso ia magoar o outro. Então, se eu estivesse com raiva, eu achava que eu ia derramá-la. E é uma coisa que eu descobri no meu processo, que foi, eu consegui manter o meu coração bondoso, mesmo sentindo raiva, mesmo sentindo frustração, mesmo sentindo mágoa, porque eu lidei comigo. Tu conseguiste ter essa aprendizagem, de certa forma tu negaste essa raiva muito em ti, não é? Mas isto também fez-te saber controlar a raiva, não é? Isso. E não exteriorizá-la para cima de ninguém. A parte menos boa é que estavas a derramá-la para ti, não é? Ao guardar, não, ao reter, guardas para ti. Portanto, nem sempre nós temos, às vezes as pessoas dizem, aceitar a raiva, então eu agora vou começar a ser a pior pessoa para toda a gente, não é? De repente, olha, vou estar a fazer cenas em todo lado e não sei o quê. Não é isso. É simplesmente aceitar que às vezes vai. E no momento tu vais conseguir fazer a gestão, mas depois às vezes se precisares chegar a casa, pegar numa almofada, dar-lhe uns socos e libertar, não é? Fazer isso, não é? Mas arranjar uma forma de exteriorizá-la, libertação. Não é? Porque reter também nunca é a solução. Eu estive a reter durante muitos anos, mas a realidade é que toda a gente diz, é perfeitinha, que peso, que peso, e é uma escolha nossa. E há uma frase que veio muito até mim há uns anos no meu processo, que foi, para mim própria, foi: tu és perfeita dentro das tuas imperfeições. Tal e como. Porque na verdade não existe perfeição. Porque o que é perfeito para mim pode não ser para ti. O que é perfeito para ti pode não ser para mim. Portanto, tu vais, naquilo que eu achar perfeito, tu vais muitas vezes poder olhar e ver imperfeições. Então, se eu começar a olhar sempre e o outro a julgar, ainda não está perfeito, então eu vou estar sempre a querer fazer mais para o outro, nunca vais sair dali, não é? Portanto, na verdade tu nunca consegues ser perfeita para ninguém, nem mesmo muitas vezes para ti, porque lá estás a ouvir depois o de fora, não é? E a ver. Sim. Depois entra aqui o outro. Exatamente. O papel do outro na nossa vida, claro. Não é? Que é termos medo de sermos julgados, termos medo de falhar, ter medo de magoar. E eu ficava sempre a último, tipo, que vocês estejam todos bem, eu resolvo-me. Ou seja, mas também isso também é tirar ao outro o poder que ele também tem de se resolver. Que é, eu vou-te resolver os teus problemas todos, então que eu sou maior, eu sou melhor. E sabes o que é? Às vezes é muito interessante porque essa frase de alguma forma também é quase como dizer, está tudo bem comigo, desde que vocês estejam bem. Então é quase como,
dizer, vocês têm que estar bem para eu estar bem. Então, Então é quase como dar uma responsabilidade ao outro do meu bem-estar. Isso. E inconscientemente se faz isso inconsciente. sem pensar, não é? Agora olho para trás e só digo, meu Deus, o que é que ele vai fazer à minha vida? Mas fez parte para eu chegar aqui. A aprendizagem. Da aprendizagem. É o crescimento. Estava a falar da escuridão e da luz, que é nessa escuridão, nesse vale do desespero, que ele existe mesmo, não é? Na jornada do herói, é onde nós ganhamos a nossa maior consciência, que é, uau, eu também tenho sentimentos negativos, eles só estavam lá adormecidos. Então eles só me mostram uma coisa, que é, se eu tenho estes, então se existe a tal dualidade no processo, ela tem que existir, então eu tenho a escuridão e também tenho a luz. Ok, então vamos lá. Senão eu não conheço nem um lado nem o outro, estou ali, eu não sou... Por isso é que entrei ao vazio. Por isso é que eu estava vazia, porquê? Porque eu não queria olhar para lá. Porque não querias aceitar, Claro é verdade. Eu não queria aceitar a verdade. Eu não queria ter esses sentimentos. Eu não queria dizer às pessoas que eu também tenho sentimentos negativos. Então dizendo, não, eu nem sei o que é raiva, eu nem sei o que é mágoa. Isso era aceitar a imperfeição. Eu não me permitia. Porque para ti isso era ser imperfeito. Era ser imperfeito. E é o que nós aprendemos. É o que nós aprendemos. Eu achava que... Não podes sentir isto pelo outro, não podes dizer isto ao outro, não podes ter raiva, não é? Não podes agir desta forma. E eu quando via as pessoas que tinham raiva, as pessoas que tinham mágoa, elas faziam mal ao outro. Então, se eu não quero fazer mal ao outro, claro, se eu me deixar ir àquela, eu vou ser igual. Mas não precisamos ser iguais. Claro. Nós não precisamos só de aprender aquilo que fazer bem com o outro, que nós estamos aqui a fazer. Não precisamos só de aprender o nosso bom. Também podem aprender o que é que nós fizemos errado e não fazerem. Claro. Agora, sendo que num processo de despertar nós não temos hipótese. Temos mesmo que ir lá. É individual, costumo dizer, como diziam nós na escola, não é? A prova é individual. É individual sempre. Agora, não há atalhos, porque cada um tem a sua história, aqui não dá para copiar, tipo, eu fizeste aquilo no teu negócio, eu vou fazer igual. Aqui não dá, não. Aqui é teu, a tua história é tua, a tua família é tua, isto vem tudo há muitos anos atrás. Mas acho que para mim, hoje, quase com 40 anos, faço este ano, é a paz. O que me faz viver é encontrar todos os dias a paz da aceitação do que é. É fácil? Não. É possível? É. Tenho dias melhores, dias piores? Claro que tenho. Mas acho que cheguei a um nível muito, muito agradável de paz interior. Portanto, bom trabalho. Valeu a pena. Muito bem. Qual foi o momento da tua vida mais difícil até hoje? Olha, eu podia enumerar que se fosse a Daniela do passado, e eu gosto de sempre fazer isto, eu diria que tinha sido a morte do meu pai. Estava grávida da minha filha, a minha primeira filha, e o meu pai morre com cancro. Foi muito, muito difícil, foi muito doloroso. Ainda está na minha memória aquilo que a Daniela sentiu naquela fase, e é aí que eu começo o meu processo de autoconhecimento. Hoje eu digo-te que o mais difícil que me trouxe à minha paz interior, mas digo verdadeiramente, e acho que nunca romantizei, nunca vou romantizar o meu processo de despertar, foi o meu processo de despertar espiritual. Ou seja, eu lembrar-me que tinha um espírito, porque durante anos eu fui só corpo e mente, e quando a vida me empurrou, quando a vida me mostrou que existia uma Daniela quase para nascer e que era preciso ir lá buscá-la, resgatá-la, esse vazio, foi muito difícil, mas também foi das coisas mais bonitas hoje que eu vivi. Porque tudo o resto, eu posso dizer que a morte do meu pai foi um momento muito doloroso, porque a realidade é que há uma perda, mas eu hoje aceito a morte de uma forma tão diferente da que aceitava há 12 anos atrás. O que é a morte para ti? Ora, a morte para mim é a morte do corpo, porque eu adoro falar de conexão, adoro a espiritualidade, adoro almas. Portanto, eu treinei-me e trabalhei-me a nível espiritual, neste despertar, para conseguir ver apenas almas e não corpos. Claro que sou um ser humano e vejo-os e sei que eles existem, claro, e também falho muito, mas cada vez mais consigo acessar às almas. E havia uma coisa que me assustava, que era isso, que era estar com uma pessoa e quase que sentir o que ela está a sentir, pensar o que ela está a pensar, ter acesso à informação que eu não sabia de onde é que me chegava. E fui fugindo disso até ao dia que o meu despertar tem que acontecer, não é? Pronto, e hoje uso muito isso no meu trabalho.
Eu costumo dizer que é a minha cerejinha no topo do bolo, é a minha intuição, é a minha verdadeira conexão de almas, e acho que é aí que nós vamos evoluir como sociedade. Porque lá está, para mim aquele corpo de Daniela que não queria ir à raiva, o que eu via no outro era só isso. E o que eu vi a partir desse momento mais doloroso da minha vida, foi começar a perceber que mesmo aquela pessoa que tinha raiva e que magoava os outros, também tinha uma dor muito profunda. E eu comecei a ver, para mim ver a alma é ver a dor da pessoa. É ver que existe atrás daquilo, daquela porque é que ela capa, faz o que está a fazer. o porquê que ela está a fazer aquilo. Ok, está aqui uma pessoa e ela está a ter esta atitude, não é? E conseguir dissociar. Isso. Está aqui a pessoa e está aqui a atitude da pessoa. Porque é que ela está a ter esta atitude? Exatamente. Então isso é de dissociar, não é? A gente consegue ter esse discernimento, não é? De conseguir dizer, não é a pessoa, é só a atitude que ela está a ter. Então, porque é que ela está a ter esta atitude? E entender qual é a ferida, qual é a dor que está ali por trás. Eu acho que isso também tem muito a ver com a parte terapêutica, não é? Como somos terapeutas, acabamos com o tempo, com a experiência, não é? Ir cada vez mais tendo esta conexão e compreensão, não é? De que quem está ali à nossa frente é um ser que tem feridas, tem dores que precisam ser curadas, não é? Por isso é que as atitudes, às vezes os pensamentos, as situações que estão ali dentro da pessoa a remoer, não é? Estão lá, porque há essas dores e essas feridas, enquanto não são curadas, não é? Tivemos e estamos. Porque é sempre um processo. É sempre um processo, estamos sempre a evoluir e há regressão, ou seja, eu costumo dizer, o ambiente molda-nos, ponto final. Nós temos, o ambiente é das coisas que se nós não estamos fortalecidos, depressa ganha. Por isso é que é preciso realmente manter a consciência e vigiar, não é? Sabes que este último ano uso muito os versículos da Bíblia, não é? Porque a Bíblia para mim é um livro de desenvolvimento pessoal enorme, não é? Exatamente. Tem lá a palavra de vários profetas, de várias pessoas que fizeram este caminho, assim como Jesus, não é? Porque ele fez muito este caminho para trazer esta verdade às pessoas. E dizia isso, orai e vigiai, não é? Porque não é porque conseguimos transpor algo, não é? Que já está. Não é? E às vezes as pessoas acham que, ok, eu faço uma sessão ou duas, já estou, pronto, já não preciso mais nada. Está tudo bem, está tudo bem. Mas depois a vida vai mostrando que afinal ainda há ali alguma coisa que é preciso vigiar e ir e abraçar mais e olhar mais. Portanto, por isso que eu digo sempre que o desenvolvimento pessoal, a autoconsciência é para a vida. É para a vida. Porque nós estamos sempre a viver e a ter experiências, não é? E a ter contacto com situações, com pessoas, e é isso que é a vida, não é? E o desenvolvimento. Só isso. É sempre isso. Eu acho que nós estamos todos ao mesmo patamar, não há ninguém mais iluminado, ou melhor, vou dizer isto de forma diferente. Não há melhor nem pior. Para mim nem há certos nem errados. Exatamente. Na vida eu aprendi isso para a minha vida. E é o que é, e a minha vida, costumo dizer, levem o que quiserem e o que não quiserem deixem comigo, eu continuo a trabalhar. A resolver em mim, dentro de mim. Há uma coisa que é, quando a individualidade, eu sei que nós vivemos em comunidade, não tenho dúvida alguma, acho que precisamos muito de reaprender a viver em comunidade, mas acho que estamos numa fase de individualidade urgente, que é, primeiro olhamos para nós, porque eu só vou transbordar na comunidade e na sociedade aquilo que eu sou. Claro. E se nós continuarmos a apregoar que precisamos de aprender a viver em comunidade, em sociedade, sem fazermos um processo de autoconhecimento, nós vamos voltar ao mesmo ponto. Então, se nós estamos todos agora, e se sabemos que estamos, e quem está mais ligado à espiritualidade e é curioso nesta área e lê e estuda e vai pesquisar e percebe o que é que está a acontecer, nós estamos numa escala de despertar muito elevadíssima. Portanto, nós estamos a ser empurrados para algo que ninguém sabe. Os meus clientes começam a chegar e a dizer: Daniela, parece que estou a ser empurrado para algo. E eu, graças a Deus, agradece, prepara-te, ora e vigia, e não estás sozinho. Porque a realidade é que estamos mesmo a ser empurrados. Ainda bem que estamos. Porque se nós só vamos conseguir viver novamente em comunidade e em sociedade quando nós também soubermos o nosso próprio valor. Quando nós nos lembrarmos, em verdade, de quem somos. De quem somos. E quem somos? Nós só somos verdade. Sim, somos verdade, e é assim, eu costumo dizer, nós temos que olhar para nós de uma forma integral, não é? E na sociedade nós fomos muito moldados, não é? A olhar para nós de uma forma física. Sim. Muito física, não é? E racional, não é? E nós não somos isso. Na verdade, nós somos um ser espiritual,
que está a usar um corpo, não é? Que é algo material, para poder transbordar a missão aqui. Não é? Portanto, enquanto a pessoa não for a esta noção verdadeira dentro, não é? Realmente não consegue ter esta compreensão. E quando não a tem, não é isto que está a transbordar para fora. Então as pessoas às vezes, quando dizem mas estar a olhar para mim e fazer só naquilo que faz sentido para mim é egoísmo, como tu dizias há pouco, e na verdade não é. Porque quando tu ganhas essa consciência, tu dizes assim, o que é que eu vou transbordar para os outros se eu não estiver bem? Eu vou transbordar tudo aquilo que eu acredito que não é benéfico, que não exponencia, que simplesmente limita, leva a pessoa à negatividade, à escuridão, a sentir-se anulada, presa, bloqueada. Portanto, eu não vou estar a transbordar o que verdadeiramente eu quero, mas sim aquilo que eu, de alguma forma, sinto em mim, que me aprisiona, e eu vou aprisionar os outros também. Porque eu vou levar essas crenças também para os outros. Portanto, o autodesenvolvimento é isso, é eu olhar-me em verdade, eu conhecer-me, eu relembrar-me de quem sou. Só isso, estamos a Eu digo, relembrar. é sempre uma viagem onde a gente lembra quem é em verdade. E a partir daí nós entendemos, fogo, eu sou muito mais do que aquilo que os outros disseram que eu era e que eu própria acabei por assumir que era. Sim, porque o outro, e Saramago dizia que temos que sair da ilha para ver a ilha, não é? E então eu acredito que nós viemos com o outro porque nós não conseguimos sair de nós próprios. E mesmo aquela história do ser tu próprio, ser tu próprio, mas primeiro valores, princípios, o que é que a palavra, ou seja, o que é que nós trazemos dentro de nós de bom para transbordar. Nós já sabemos que temos o lado mais escuro, o outro já nos mostrou isso. O outro mostrou-me isso a mim. Perdão. Ou seja, se o outro me está a mostrar que existe raiva, mágoa e eu não quero sentir aquilo dentro de mim, eu anulo-me. Então, mas quando eu aceito que aquilo existe dentro de mim, eu escolho não drenar aquilo. Porque senão também estamos agora como um ser tu próprio e a internet é péssima para espalhar más notícias, como também para boas, só que temos esta dificuldade, que é os bons ainda têm medo de falar. E eu falo por mim, sou sincera. Às vezes parece que a nossa voz se perde, porque acho que estamos a banalizar tanto. Tanta gente está a banalizar ou a levar o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento, o despertar de uma nova consciência para caminhos não tão agradáveis, que quando queres chegar, por exemplo, às novas gerações, que para mim é aquilo que me faz sentir uma borboletinha cá dentro, adoro falar para eles, parece que começa a desacreditar, porque parece mais uma fachada, parece mais ali um clichêzinho, e não é. Isto é o único caminho que nós temos. Claro. Nós somos uma tríade, mente, corpo e espírito, certo? Então, se nós nos esquecemos durante tantos anos do espírito, porque sermos racionais, e então aqui vamos tocar no assunto da mulher, aquilo que a sociedade nos foi exigindo, e eu já fui essa mulher que queria ser a guerreira, a que luta, a que vai... eu não quero. Eu já não sou essa. Eu também não. Eu já não sou. Quero ser cuidada, quero ser amada, quero ser protegida... Eu adoro a ternura, a sensibilidade, o aconchego. Aquilo e no meu eu falo muito disso, da elegância. A elegância da alma. Sabes o que é giro quando falas da guerreira, da lutadora, não é? Porque, maioritariamente, às vezes, e principalmente as mulheres, têm muita dificuldade no processo delas de mas eu vou deixar de ser guerreira, eu vou deixar de ser lutadora. Não, isso é perder a minha força. Isso é ganhar a minha força, mas é encontrá-la. Exato, mas é isso que sabes... Logo, quando tu não estás completamente desperto, não é isso, eu vou perder a minha força, não é? Porque essa é que parece que isso é que é a minha força, e não é. Porque tu estás em luta, e por isso é que depois é um esforço, porque tu estás em luta, e se tu estás em luta quer dizer que tu não estás em paz, quer dizer que tu estás em guerra, e o processo que tem de belo, e que realmente eu acho que faz isto, vir a paz interior, é quando tu percebes que, na verdade, tu estiveste sempre em luta, não contra o mundo, mas na verdade sempre contra ti próprio. E eu costumo dizer, nós somos o nosso pior inimigo sem consciência que o estamos a ser. E quando nós ganhamos essa consciência, aí sim vem o acolher, como tu dizes, não é? O acolher, o proteger, o nutrir, o abraçar aquela criança, não é? Que em algum momento se perdeu no meio do caminho. Dar-lhe amor. E então é isso, é levar a tudo o que ela queria receber fora, não é? Que ela estava em esforço para querer conseguir dos outros, não é? E dizer, agora estou aqui, agora eu entendi. Nutre-te. Perdoa-me, afinal eu agora vejo-te
não é? E é isso que traz esta mim, paz e esta beleza. O processo de despertar de uma nova consciência, o despertar espiritual, do vazio, do fundo do poço, tantos nomes para tudo. E estou numa fase em que estou a trabalhar um bocadinho o altruísmo, e ontem até fiz uma chamada lá no Insta e toda a gente estava a dizer: é o bem do próximo. Eu disse: mas será que isto não é só e apenas amor incondicional? Será que a felicidade não é só e apenas amor incondicional? Será que tudo aquilo que nós andamos a falar, será que não estamos com medo de usar a palavra amor? Será que não estamos outra vez É um estado. É um estado. É um estado. O amor é um estado. É a nossa existência. O amor incondicional, que é: eu aceito o outro como ele é. É como as pessoas às vezes dizem felicidade, e as pessoas levam muito a felicidade para a euforia, estar extasiado. Isso, sempre bem. E alegre, aquela coisa, não sei o quê. E é o que eu digo: não, isso são emoções, já não tem emoções. Pode ter uma emoção de excitação, de alegria, de êxtase, não é? Por algum momento, ou de adrenalina, não é? E isso nós temos tudo. Agora, felicidade é um estado. Ou tu estás nesse estado, ou então estás num estado de ansiedade ou de medo. São estados, não é? Ansiedade, depressão e felicidade são estados diferentes, mas são todos estados. É como as pessoas dizem: eu sou depressiva, eu sou ansiosa. Eu digo logo: parou. Tu não és, tu estás neste momento num estado de... E é esta consciência que as pessoas têm que despertar e pararem de dizer que são aquilo que não são. Lá está, que é foi o que mais me doeu. Foi: como é que eu agora... Porque eu vou-te ser sincera, Sílvia, eu sempre quis falar de amor. Sempre. Eu dei aulas durante 10 anos, exerci enfermagem, e eu dizia sempre assim: eu só quero falar de amor, mas eu tenho vergonha. Talvez aquela frase de amor. Sonhadora demais, não é? Sonhadora demais. Levezinha demais, borboletinha demais. Exatamente, então falar disso, alguém te vai dar alguma credibilidade. Tipo, tens a mania que és fada. Pois. Diziam-me isto: tens a mania que és fada agora. Isso já não existe, essas historinhas da carochinha. E a realidade é que eu me desprendi disso e comecei a ser uma forte e uma guerreira. Então quando começa ali a minha mudança de carreira, acabo por sair da enfermagem passados 6 anos, fico só com a formação, mas sempre a empreender. Eu só dizia assim: eu passava a minha vida a falar de amor, mas também vou falar de amor para quê? E agora, olhando assim à minha vida, como é que eu vou falar de amor? Eu disse: ok, não vou falar de amor. Sempre que eu tentava falar de amor: não falas de amor, fala de empatia. Mas isto é amor. Não, mas não digas amor, diz não sei o quê. As pessoas parece que têm medo de falar de amor. Medo de falar de amor. A realidade, Sílvia, é que eu também tinha medo de falar de amor. Claro. E eles estavam a projetar aquilo que também já sentia. Claro. Até que no meu processo de despertar eu digo assim: não, mas eu gosto de falar de amor e eu sinto amor. A minha filha vai fazer agora a profissão de fé e ontem tivemos reunião e o padre estava a dizer isto mesmo. Eu disse assim: uau, é mesmo isto? Ele dizia: porquê que vocês têm tanto medo de falar do tal amor incondicional da fé? Porque vocês não a trazem dentro de vocês. Porque se vocês trouxerem, vocês falam disso abertamente. Mas há uma coisa que eu também não tinha: autoconfiança. Eu fiz teatro, eu falava muito bem em público, mas era tudo que já estivesse ali no papel. Achas que alguma vez eu estava aqui contigo? Então eu ia-te falar de amor, de lamechice, de que eu vejo o mundo cor-de-rosa, que eu tenho um filtro cor-de-rosa nos olhos. Achas que eu te ia dizer isso? Nunca, porque eu nunca na vida ia arranjar emprego assim. Nunca ninguém ia querer uma Daniela Moreira, que já tinham conhecido, que era a que faz e acontece, e é política, também sou política. Então, eu política a falar de amor ou falar de liberdade de ser, liberdade da alma, não. Abafa, Daniela, esconde isso. Eu tanto que escondi que perdi a minha força. E renasço daí. Porque estavas a esconder a tua luz. Estava a esconder a minha luz. A tua verdadeira força. Ou seja, eu tanto quis esconder a escuridão, eu tanto quis esconder que também podia ir ao sentimento de mágoa, com medo de magoar os outros, de aceitar aquele negro meu, que eu acabei por apagar a minha luz também. Portanto, eu apaguei tudo e entrei o vazio, entrou perdida, mas na realidade não, é semente, E aí que apetece acabar com a vida, porque o sofrimento é tanto, o desespero é tanto, não há nada. E ok, vamos fazer objetivos, metas, estratégias, vamos acontecer e não sei o quê. Vamos, eu faço. Só que eu estava num esforço tal que as metas estavam... Eu nem as via já sequer, não existia nada. Profissionalmente saí da escola, deixei tudo para mudar
mas sem objetivos, porque eu nem sequer objetivo de desenvolvimento pessoal tinha, de autoconhecimento, eu nem sequer sabia quem eu era. Eu tinha ali uma restiazinha que para assim, mas eu gostava de falar de amor, mas já... Não, falas de amor. E o que mais amo, hoje, é falar de amor incondicional. Trabalho muito todos os dias para cada vez mais alcançá-lo. Não quero ser imaculada nem agora transcender em vida, porque não é possível, não é? Porque daqui a uns dias vem um teste e eu levo uma abana dela outra vez. Mas acredito que esta conquista diária do amor incondicional vai chegando cada vez mais. E é treino. Claro. Isto é treino. É um permitir todos os dias dizer não, é Isso. uma escolha. Isso, é uma escolha. Eu escolho ser amor. Exatamente. Eu escolho transbordar amor. Não? Ou seja, até ao dia de sentires verdadeiramente o que dizes. Claro. E esta minha autenticidade, para o bem e para o mal, que era o que eu te dizia, olha, é mesmo sem filtros, pá, porque senão não sou eu. Claro. E eu já fui tantos anos alguém que não era eu, e sei o quanto me magoei, que agora não posso permitir isso. E há uma coisa que eu sei, e vai de encontro à tua pergunta. Eu sei que hoje, o momento mais doloroso da minha vida foi o meu processo para chegar onde estou hoje. Portanto, eu lembro-me disto muitas vezes. Não com dor, com honra. Para quê? Para te dizer assim, não há ninguém que me vá tirar aquilo que eu conquistei, quase perdendo a própria vida. Portanto, para mim isto é magia. Hoje é magia, porque já é um conto de fadas, não é? Mas há uma dor. Mas é o caminho. É o caminho. De alguma forma já respondeste, não é? Mas como descreverias a palavra verdade? A palavra verdade é tu dizeres o que sentes, que para mim também é liberdade. Verdade para mim também é liberdade. Tu pensares, sentires, dizeres, fazeres. Porque eu já fui tantas vezes a pessoa que dizia a pensar noutra coisa. E eu vou-te confessar isto. Nós conhecemos-nos há uns anos. Numa reunião do BNI. Do BNI. Nessa reunião do BNI, tu deste-nos uma folhinha com a roda da vida. Sim. Eu nunca tinha feito a minha roda da vida. Já trabalhava com desenvolvimento pessoal, mas nunca tinha feito a minha. Eu parava. Para quê? Eu já era consciente. Eu já sabia. Nós todos sabemos o que é que está mal na nossa vida. A nossa verdade é esta. Chegámos. Mas eu precisava de mudar algo na minha vida. Ok. Diga. Porque para mim, Silvia, eu não sou psicóloga, eu tenho uma pós-graduação em Psicologia do Desporto, mas não sou psicóloga. Mas eu sou enfermeira. E há uma coisa que nós sabemos todos, que é as terapias em que nós estamos só a passar a mão no pelo, não nos levam a lado nenhum. Não leva, não. A minha terapeuta de sistémica, ela era a porrada. Mas nós temos de estar prontos para isto. Eu tenho clientes que vêm uma vez e não verdade. voltam. Não é para simplesmente camuflar ainda mais. Não é? E é o que eu digo sempre, tens de estar preparado para olhar a tua verdade. Isso. Não é? Porque se for para estar aqui a continuar a negá-la, não vai fazer nada, não é? Não vai acontecer nada, porque enquanto não passares a fase da negação e começares a olhar em verdade, dizer assim, ok, hoje sou isto e estou desta forma e a minha vida é isto. E aí aceitar. Isso. A partir daí dizer, ok, agora é isto que eu quero continuar a proporcionar para mim própria? Não. Ok, então agora vamos ao processo e vamos desconstruir esse ser e realmente relembrar o ser verdadeiro e ir a essa verdade cada vez mais. Não é? Ou seja, é tirar-te a verdade que tu achas que é a tua verdade, eu arranco-te a tua verdade, o parecer, para ser aquilo que tu verdadeiramente és. Mas queres ir lá ou... Se não quiserem, também está tudo bem. Não faz sentido. Agora não faz sentido trabalhar comigo. Eu digo sempre Sim. E eu respeito, e há uma coisa que eu sei, que a escuta ativa é importantíssima e nem toda a gente está para despertar e está tudo bem. E às vezes são momentos, sabes? Porque é como tu dizes, a pessoa pode vir e pode ter ali um bocadinho aquele choque de e não está pronta propriamente para aceitar ainda e fazer esse processo. E ok, está tudo certo. A pessoa vai, a gente já sabe que ela não vai vir tão cedo. Pode vir mais tarde, que já aconteceu com várias pessoas. É comigo, muita gente.
Claro, acontece, não é? Tu sabes, elas vão, E há aqueles que depois vêm às 2 vezes por semana. Exatamente, e depois há aquele processo em que há aquela pessoa que vai e passado meio ano, ou às vezes 1 ano, já me aconteceu até passado 2 anos, vir ter comigo e dizer: Silvia, hoje eu percebo aquelas tuas palavras. Silvia, eu comecei o meu há 12 Agora anos estou com o meu pronta. pai. Agora estou pronta. Dizer, pronto, ok, agora estás pronta, então bora lá, vamos ao processo. Porque as palavras ficaram, as tais sementes, elas ficam. E a pessoa, quando está pronta para deixar germinar, ela realmente vem até ti. E ela compreende o que ela estava a negar. Mas lá está, é a tal aceitação. Agora eu entendo, agora eu aceito. Que é para poder depois... Porque eu acho mesmo e acredito mesmo que o que é. Tem que ser, o que está a acontecer agora tem que acontecer. Exatamente. Para que o que vem a seguir aconteça também. Esta aceitação da minha verdade é esta. E eu não estou certa nem estou errada. É a minha experiência, é a minha vivência, é isto que me faz bem. É o meu olhar, é o meu sentir. Então, é isto que me faz bem hoje. Amanhã pode já não ser. Exatamente. Não sou o estanque. Estamos em transformação. Eu estou em transformação a cada vivência. Nova informação, nova decisão. Não, eu não sei. Mas tu mudaste de opinião. Olha, ainda bem. Claro. E vou mudar a vida toda. Dê-me nova informação, mostrem-me coisas diferentes e eu mudo a minha opinião. E pá, sem problema algum. Tanto a nível pessoal como a nível profissional. Que eu já costumo dizer que eu já nem separo o profissional do pessoal. Eu já só sou, portanto, claro. Eu já só vou. E isso é desenvolvimento, porque senão estarias a travar o teu próprio desenvolver de ser, não é? Mas nem toda a gente está pronta para isto, claro. Não é? Então, também acredito que esta minha verdade é o que é onde eu estou. E acredito mesmo naquilo que vou dizer, que é o eu fazer muitas coisas, porque a gente achava que eu tinha que ser enfermeira a vida toda, e que eu fazia-me comichão, eu nem sabia porquê, mas a realidade é que não faz sentido para mim. O eu estar em muitos sítios a fazer muitas coisas, para mim tem um significado muito importante, que é, eu estou a transbordar onde estou. E eu sei, e há uma coisa que eu sinto que estou no ponto em que já transbordo algo bom. E já tenho uma coisa maravilhosa, que é as pessoas dizerem, quando eu estou, o ambiente muda, o ambiente fica mais leve, a minha energia traz vida aos espaços onde eu estou, às equipas onde eu estou. E, portanto, eu percebi uma coisa, eu estava a aprender-me, ainda por medo, de estar em vários sítios, porque, és pouco profissional, olho para o teu currículo, já te fizeste 30 mil coisas, já fiz, e vou continuar a fazer. Porque eu sei que se eu chego lá, é por alguma razão. E não preciso estar lá muito tempo. E está tudo bem. E está tudo certo. Seja o tempo que for, seja o que for, é assim, se naquele momento fez sentido, para mim é o importante. Esta é a minha verdade. Eu faço aquilo que eu quero, sendo que não faço mal a ninguém, e só vou. Eu costumo dizer, as pessoas dizem, mas tu agora estás a fazer isso, agora fazes modelo fotográfico. Eu, sim, porquê? Então, mas o que é que isso tem a ver com o que tu fazes? Eu tenho a ver com o que eu sou. Eu adoro fotografias, eu adoro, eu sou apaixonada por fotografia, apaixonada, deixem-me estar, só que as pessoas têm aquela necessidade, e se fosse a Daniela do passado, não em verdade, o que é que eu ia fazer? Realmente eu estou agora a fazer isto, mas o que está escrito no livro, ou não sei lá onde, que eu não sei onde é que as pessoas vão buscar essas informações, nem que eu também ia buscar, e também não sabia onde é que as ia buscar, e na minha cabeça era, mas porquê que eu digo isto? Mas porquê que eu não vou? Mas onde é que isso está escrito? Quem disse? Na Bíblia não diz nada disso. Que para mim é o primeiro de todos. Então, eu costumo dizer, eu só existo. Eu só estou a existir. Todos os dias quero melhorar um bocadinho. Não venham com competições, que a minha verdade não me permite. Eu não vou competir com ninguém. Olha, já ganharam. Silvia, já ganharam. Eu se estiver num sítio onde eu não estou bem, porque estão a tentar competir comigo, eu já não estou lá. Sem dúvida. Eu já não estou lá. Ou então, ainda estou a servir algo e só entrego. Sim. Nessas alturas eu digo assim, olha, meu Deus, compreendo enquanto que eu estiver a ser mensageira, deixa-me Há sítios que às vezes estás, como tu dizes, e sentes que, porque é que eu estou aqui? E sentes que, ok, a vontade racional era ir embora, mas o espiritual disto ainda tens que ficar. E isso é muito interessante. Eu tive muito isso no ano passado. E não sofro por ficar. Eu debati muito com isso no ano passado numa situação em que eu dizia porquê, eu dizia porquê, e havia sempre aquela voz a dizer-me porque é importante. Isso. Porque há uma missão. E crescemos. E realmente, quando chegou o momento, eu percebi.
o porquê. E quando fechei esse ciclo, fechei-o, lá está, com essa voz a dizer, agora sim, podes sair. Agora sim, está fechado. O que precisavas ter feito, foi feito. E isso lá está, é tal beleza, mas aquela dor também do crescimento. Pois. Porque é o tu perceberes porque é que tu fazes o que tu fazes e perceber que tu estás a fazer não é para ti só. Porque quando tu fazes o que tu fazes só para ti, não é? Também não faz sentido. Não. Então, aí entra a comunidade e a sociedade. Aí entra exatamente o transbordar, que é, eu entendo que hoje eu estou aqui, não é? E eu sei que eu estou a fazer isto para transbordar. Servir, porque é importante servir o outro. E tu consegues isso, lá está, na consciência. Não que é só. Eu aqui estou por mim, mas essencialmente pelo outro, não é? Pelo servir, e então eu vou-me permitir fazê-lo, porque o Espírito está a dizer, então eu devo cumprir. E é o tal fluir. Tu deixas fluir, porque tu sabes que é isto. Agora, claro que muitas vezes há a resistência, não é? Do ego, não é? Há a resistência do ego que está a dizer, não, mas isto está-me a trazer dor, mas isto está-me a trazer desconforto, mas isto está aqui a mexer comigo e está-me a apetecer largar tudo, mas tem algo que é superior. Sim. Sabes que às vezes dizem assim, mas a quem é que tu te agarraste mesmo para estares onde estás, para falares assim? Fiz agora a apresentação do livro do Filipe Lacelo no sábado e estavam-me a dizer, a Daniela fala, parece que já tem aí livros dentro de si. Eu disse, nós temos todos. Conhecimento. O meu processo fez-me chegar aqui. Conhecimento é poder. Sempre. Conhecimento dá-nos isto. E não quer dizer que eu esteja certa. Que eu dizia lá, eu não estou certa, mas também não estou errada. Ou seja, é tu transbordares algo que tu foste buscar o quê? Eu disse, eu não tenho alguém. Hoje tenho Deus. Tenho Jesus e tenho Deus. Ponto. Eu não tinha, Sílvia. Eu, quando o meu pai esteve doente, ele fé que nem me falassem nisso. Então, quer dizer, eu enfermeira, meu pai com cancro e nós não conseguimos salvá-lo. Deve estar a brincar. Meu pai em 5 meses morre e a vida a acabar do meu pai e a vida a nascer dentro de mim. Para mim era inconcebível. Eu, a boazinha, a perfeita, a que sempre fez tudo bem para os outros estarem bem e agora eu mereço isto. Eu não mereço. Então entra aí a tua raiva, o teu ódio, a tua descrença. Então o que é que tu agarras? A nada. Ao racional. Porque entra o culpar Deus. Isso, então o que é que tu começas? Se tu existes, porque é que tu permites que isto aconteça, não é? Isso, se eu já não acreditava em ti agora é que eu não acredito mesmo. Então tu entras só no fazer. Mente e corpo. O espírito fica lá arrumado, porque nem faz sentido, isso não existe. É muito giro falares de Deus, porque eu tinha aqui essa questão para ti, que é acreditas em Deus? Já respondeste? E o que é Deus? Eu não acredito, eu sei que Ele existe. Pronto, mas eu acredito, no fundo é para as pessoas entenderem Sabes aquela história... Isso é o acreditar também, é a fé, não é? É o saber, é o relembrar. É de saberes, é de saberes que Ele existe. E era isso, o que é Deus para ti? É tudo. É tudo. Hoje, eu digo-te assim, é o eu sou. Eu acredito que Deus está presente a partir de nós, através de nós. Quando assim, Deus está aqui em toda a parte. Claro que está, através de nós. Esta paz de que e eu sou um ser humano, quando eu estou mal, quando eu começo a desacreditar em mim, não nele, só o tenho eu. Porque se eu antes não tinha, eu sei onde é que eu fui, só ele é que esteve lá. Há aquela história que eu não sei de quem é, porque eu gosto, mas não sei de quem é que disse, não sei, que me perdoem todos, não fui eu que disse, está bem? Pronto. Que é que quando estás a caminhar, e tenho uma grande amiga minha que me disse isso no ano passado, eu fiz o meu segundo evento para empresários, filo que não sei como, a nível mental, a nível físico e a nível espiritual ainda, porque estamos a falar já há um ano atrás, faz agora no dia 13, no dia de Santo António, no dia 13 de junho faz um ano, eu não sei como o fiz, não sei mesmo, estava na pior fase do meu processo, mas eu sabia que eu tinha que continuar a caminhar porque eu tinha vidas para seguir.
E ela disse-me nessa altura que as pegadas, que quando eu deixei de ver 4 pegadas e passei a ver só 2, eu acreditei, nessa fase do meu pai, acreditei que ele que me abandonou. E eu disse, ele abandonou-me. Se eu já tinha dúvidas naquela altura, ele disse-me mesmo assim, já que não acreditas em mim também agora, olha, o teu pai está a morrer, agora fica para aí sozinha, desenrasca-te. E ela disse-me assim, não, tu continuaste a ver 2 pegadas porque ele te pegou ao colo. Fiz noção que eu chorei uma semana inteira a ouvir aquilo. Aquilo bateu-me tão forte, que em cima do palco, na minha palestra, foi a coisa que eu disse. E ela estava lá, na plateia, e tu sabias que eu ia fazer esse evento, porque eu tive essa visualização 1 ano antes, lembras-te? Eu sabia que aquilo ia acontecer na minha vida, ia acontecer tal e qual como eu visualizei contigo. E eu falo disso, e as pessoas começaram a chorar. Porque é inevitável, mesmo quem já está, ou quem ainda está num papel de ainda não consciência, ainda descrente, ainda com mais medo do que fé, é inevitável que está lá a centelha, a fonte está lá, é o Criador, é algo maior. É o que eu digo sempre, eu gosto e sei que é Deus. Mas para vocês, for uma pedra, for uma planta, for uma imagem, agarrem-se ao que quiserem. Eu pergunto sempre na terapia se a pessoa acredita em Deus. E a pessoa diz assim, se calhar eu acredito em algo. Eu disse, então agarre-se a isso. Porque para mim é muito mais fácil o processo de despertar. Claro. Para mim é muito mais fácil com o cliente trabalhar na fé. Só sei assim. Fé não é religião e muita gente liga isso à religião. E fé não tem nada a ver com religião. Religião eu costumo dizer que é do homem. O homem é que criou a religião. Fé é aquilo que verdadeiramente vem de dentro, não é? É aquilo que, como tu dizes, que a gente sente. Tu sabes que não é propriamente explicável, mas que a gente sabe. Ainda bem que não dá para explicar, porque explicar que e perder sabe. A piada toda. Só que lá está, as pessoas querem sempre racionalizar sobre as coisas e ter explicação sobre tudo. Está assim. O invisível, o assim. espiritual supostamente não é visível, então não é... A ciência cientificamente a ciência não pode explicar, mas a verdade é que a ciência já explicou que tudo é energia, inclusive nós. Portanto, de certa forma já explicou o invisível e disse, é energia. Mas eu não preciso que a ciência explique. Sim, mas na verdade, mesmo quando a pessoa quer que a ciência explique, não é? Sim. A ciência já explicou e já disse que é energia. E a energia não é visível, não é? Nós temos a eletricidade, tu não vês, não é? Sim. De onde é que vem? Ela está e ela existe, ponto. Não é? Tens a internet, tu não tem nada... É bom um filme Lucy, que ela tem acesso ali a coisas mirabolantes. É invisível, na verdade, existe... E acontece, portanto, não é preciso explicar tudo, é só preciso as pessoas permitirem sentir. Eu acho que chegamos ao ponto de tanta racionalidade, acho que estamos num patamar completamente disruptivo, graças a Deus, mas acho que a sociedade chegou a um ponto tão racional, que quem fala de espiritualidade parece assim uma utopia, parece ali alguém que é quase para, já foste. E acho que estamos a chegar a uma fase maravilhosa que é as referências que nós ainda vamos tendo no mercado, não vamos chamar mercado, também ainda estamos na terra, as referências que nós temos, que já são tão pouquinhas, elas estão a começar a despertar também. Eu tenho um colega que me dizia, sabes uma coisa, Daniela, nós somos todos uns hipócritas. Nós vamos para aqui falar de resultados, de empresas, de negócios, de não sei o quê, e nós somos todos uns hipócritas. Porque parece que andamos aqui a lutar contra algo e nós no fundo sabemos que também há um algo que ninguém está a trabalhar que é tão ou mais importante que tudo o resto. Porque não dá para manter. As pessoas desacreditam que o sucesso é mantido apenas e só com resultados, com dinheiro. Não dá. Claro que não. É tão mais que essas pessoas têm. Só que há uma coisa, Sílvia, calaram-se durante muitos anos. Não tiveram coragem. Mas o que eu acho que é bonito, e é esta beleza que eu tenho visto muito, é que cada vez mais as pessoas estão a despertar e a ter essa consciencialização e cada vez mais começam a passar isso, a transbordar isso para o mundo. E isso é bonito. Agora, neste momento, eu acho que nós estamos num momento, lá está, de muita transmutação, não é? E está-se a ver muitos extremos, não é? Tu vês um extremo daquelas pessoas que estão caóticas emocionalmente, não é? E que é demonstrado com esta situação do bebê born, não sei se já viste. Sim, já vi, já. É assustador. Que é assustador, não é?
com as situações de pessoas que se identificam como animais, não é? E querem que seja Sim. legalizado isso e que achem que isso é o normal, não é? E isso mostra o quê? O quanto as pessoas estão alienadas do que elas verdadeiramente são. Alienação profunda. Completamente absorvidas pela escuridão total, em que já está num caos tão grande lá dentro, não é? Que elas preferem verdadeiramente viver a ilusão, não é? Do que a realidade. Tal e qual. E então isto Isso é uma um fuga, extremo. e isso é um extremo muito nós grande. fazemos isso na nossa vida, enquanto que não despertamos. Sim, sim. Vivemos de uma ilusão também. Mas eu acho que neste momento, como tu dizias, há uma energia tão grande, não é? Que se começa cada vez mais a ver estes extremos. Sabe o que é que eu sinto nesses extremos? E há uma coisa que eu dizia, que era: quem sou eu agora? Eu sou enfermeira só, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu não tenho grandes feitos na vida. O que é que eu agora vou ensinar às pessoas? Diziam-me assim: então tu andas a dar aulas há 10 anos, andas a ensinar o quê? Mas isso eu aprendi na faculdade. E quem é que te garante também que isso é verdade, que tu andas a dizer? E aquilo fez-me um boom na minha cabeça. Assim, quem é que te garante a ti que as pessoas que te passaram a informação que tu tens também sabem o que é que estavam a dizer? Eu assim: oi, Elsa, não estou a dizer que está certo ou está errado. Estou-te a pôr a pensar. E é aí que eu começo a pensar. Que é, quem me diz a mim que aquela pessoa que escreveu aquele livro é uma pessoa com princípios, com valores que eu verdadeiramente quero seguir? Claro. Nós não sabemos. Mas isso tem a ver com os tais estereótipos, não é? Que a gente cria. Nós criamos E depois isso. a gente começa a achar: quem sou eu? Não é? Eu não sou era ninguém. esse. Eu não Quem sou ninguém. sou eu? Não é? Agora já sou eu. Eu não sou ninguém para isto, eu não sou ninguém para aquilo. Eu era esse. E isso limita-te. E é o começares a perceber, dizer assim: não, quem sou eu? Eu sou filha de Deus. Então, eu sou uma centelha tens divina. tens que ter uma base. Sou uma centelha divina de Deus, não é? Tens de ter a fonte. Portanto, se eu sou uma centelha divina de Deus, eu tenho Deus em mim. E não o tal do ser tu próprio. Eu tenho que permitir que Deus transborde de mim para o mundo. Portanto, se até hoje eu tenho estado a transbordar isto, é porque Ele quer que eu transborde. Tal e qual. Então eu vou permitir transbordar cada vez mais esta verdade de Deus, não é? Para o mundo, para o todo. E sabes que a caminhada de te aproximares, não é? De tudo e desta fé genuína, não é? Às vezes leva o seu tempo, não é? E é quando a pessoa realmente está pronta, porque tu falaste de Deus, não é? E da jornada com Deus, não é? Da revolta, etc. Eu tive muito esse caminhar, muito, não é? Tu foste com o teu pai, com a morte do teu pai, eu fui com a morte da minha filha, não é? E tu sabes. Sim. Portanto, nessa altura, se eu já tinha também pouca coisa comigo, não é? Eu acho que a fé, sabes, eu nunca perdi, porque é como tu dizes, ela está lá, não é? Tá lá. A centelha está ali. Ela vai diminuindo. E é essa centelha que nos faz ir caminhando, não é? Não desistindo. Porque eu acho que quando ela se apaga verdadeiramente é quando realmente existe o suicídio. Sim. Eu acho que quem se suicida é porque realmente aí não conseguiu ver a luz dentro da sombra, como eu costumo dizer. Não conseguiu realmente perceber que ainda havia ali luz. E acabou por cometer o ato de realmente terminar com a própria vida, porque ela achou que ela já não a tinha, não é? Então eu acredito muito nisso. Quem não o faz e não chega a esse limite é porque realmente ainda sabe que há ali aquele pontinho de luz, seja um pontinho de luz que seja, mas ainda está ali. E aos bocadinhos vai-se agarrando nele e vai exponenciando e vai realmente fazendo com que ele volte a brilhar e a intensificar essa luz, não é? E levar depois este transbordo para o mundo. E eu tive que fazer isso no meu processo, não é? E entender e realmente dizer, ok. E foi uma das coisas que veio até mim no momento da minha vida, que foi: olha a luz dentro da sombra. E aquilo, fiquei assim, olhar a luz dentro da sombra, mas fez-me muito sentido. Porque a sombra só existe porque está lá a luz, não é? E então foi quando realmente comecei a olhar mais a luz que estava lá dentro, não é? Que eu comecei a perceber, afinal, eu não sou esta sombra, não é? Sou muito mais. E então permiti que a luz se começasse a expandir, não é? E é um processo, e tu vais permitindo, conforme tu te vais permitindo, transbordar o melhor de ti, não é? Fazer esta escolha de todos os dias: eu vou-me permitir ser amor, todos os dias eu vou-me permitir ligar esta conexão com Deus, com esta origem, genuíno, não é? E tu vais percebendo e sentindo isso. Então é o tal transbordar, conforme tu vais transbordando em verdade, cada vez mais essa verdade vai fluindo e sendo mais intensa na tua vida. Se toda a gente vai acolher e caminhar contigo,
Principalmente aquelas pessoas que muitas vezes estão mais próximas. Não. Os mais próximos não. Porque maioritariamente eles não estão a ter a tua visão, eles não estão a sentir como tu e muitas vezes não estão no mesmo processo que tu. E é respeitar isso. E saber desapegar de ter que trazer todos... Eu tive essa arrogância, chamo-lhe arrogância espiritual, que é uma das coisas que depois também trabalho em terapia, que é, nós entramos depois ali numa arrogância espiritual. Queremos levar toda a gente. Queremos levar toda a gente, nós queremos salvar o mundo. Então os meus, a minha família? Claro. Então como é que eu não vou salvar logo os meus? Então são os que estão ali ao meu lado no barco. Não dá de todo, mas há uma coisa que nós podemos fazer, continuar a ser exemplo. Sinto que alguns elementos da minha família sentiram que desisti, ok, do género, afastaste-te, estás não sei o quê, e durante uma fase eu precisei disso para me resguardar, porque eu só vou estar bem para os meus filhos e para eles se eu estiver bem comigo. Claro. Eu não estava bem comigo. Se eu não sabia responder às minhas próprias perguntas, como é que eu ia conseguir responder às deles? Eu ia responder, eu sei que eu ia, só que eu estava tão desconfiada da minha própria verdade que eu tinha receio de mais uma vez magoar o outro. Exatamente. Para nada. Entretanto, entro num processo de uma arrogância de eu agora, começas tu a sentir fôlego. Eu andei debaixo d'água durante muitos meses mesmo. Eu costumo dizer que durante o processo, processos todos diferentes, nós temos propósitos diferentes, sempre o mesmo de nos encontrarmos, sim, mas em patamares diferentes, não melhores nem piores, apenas diferentes. Sim. E eu só dizia assim, ok, eu estou no chão a sangrar e ainda me estão a pisar por cima. Epá, meu Deus, tu tens que ter alguma coisa que eu preciso estar muito forte e muito resiliente porque deve vir aí algo. Eu só pensava assim, Sílvia. Eu era sempre, isto está a acontecer para quê? Era a minha pergunta diária. Para quê? Para quê? Para quê? Para quê que eu estou a sangrar, mas ainda me estão a chicotear por cima? E aí entra-me sempre, e é uma das coisas que eu também digo às minhas pessoas, os meus clientes, as minhas pessoas que venham para eu transbordar aquilo que eu vivi, epá, olha, cheinha de defeitos e de coisinhas, mas olha, é o que é a minha vida, é isto, é um livrinho aberto. E eu digo muitas vezes, quando me agarrei mais à fé fora de mim, porque dentro de mim ela sempre existiu, que senão ninguém consegue encontrá-la, não é? Mas a Jesus, eu dizia sempre, se Ele nos diz, e não, ai, mas a quem é que te garante que isso é verdade? Opa, ninguém me garante, mas a minha ajuda a me deixar-me estar. Não estou a fazer mal a ninguém. Se Ele vai à cruz para nos livrar de sofrer, mas não da dor, porque sabia perfeitamente que nós estávamos a passar da dor do crescimento, eu só dizia assim, oh meu Deus, oh meu Jesus, se tu estiveste ali. E eu pensava sempre que eu dizia assim, porquê é que eu estou a sangrar e vocês ainda me pisam? Porquê é que eu estou assim e vocês ainda me estão a massacrar mais? Eu lembrava-me dele e eu só dizia assim, cala-te, Daniela Moreira. Sente a tua parte e aceita que é por algo maior. Ou seja, eu só consegui assim. Encontrar a minha verdade só assim. A não fazer mal ao que me estava a pisar. Exatamente. E eu tomei esta decisão na minha vida. Se eu consigo ver almas e se eu estou a ver a bondade da pessoa por trás disto... É ires fazer o mesmo que eles estavam a fazer, não é? Não fazia guerra sentido. Com guerra. Ires de ti. E sim que as guerras continuam, não é? Eu gosto de dizer esta parte. Quer dizer, se temos um bom e um mau, o bom o que é que vai fazer? Vai ter que começar a deitar água. Bem fogo, água. Claro. Bem fogo, água. Mas também agora vai ser o quê? Vai ser uma ingênua. E eu só olha que seja, pá, chamem-me o que quiserem. Não tem que ser ingênua, porque é isso que as pessoas não entendem, não é? Eu costumo dizer, ser bom não é ser parvo. Isso. Não é? E a tua bondade, muitas vezes, vai ser em saber dizer não. Eu dizia sempre a tua assim, bondade conta. E não é isso. E a tua bondade, muitas vezes, vai ser em saber dizer não também. E outras vezes em dizer sim. E outras vezes em dizer chega. Outras vezes dizer entra. Que o outro outras vezes dizer sai. Não é? Mas respeitando os teus limites e os do outro. Não tendo que ser agressivo, não é? Ou mal educado. Isso é muita maturidade, de alguma forma. Isso é muita maturidade emocional, muita maturidade espiritual. E para mim a minha verdade é isto tudo. É a minha liberdade, a minha maturidade. E as pessoas que me diziam que eu era ingênua, e tive mesmo muita gente, principalmente os meus mais próximos, que eu era muito ingênua a estar a permitir que certas coisas, eu só dizia assim, estas pessoas não estão a dizer que eu sou ingênua para me criticarem ou para me julgarem, é a consciência delas.
E muitas vezes É aquilo que elas querem conhecem. proteger. Isso. Só que é a forma delas Como se elas sabem. protegerem. Como é que tu te proteges? Não é? Vais bater também. Pronto. Aí ele bateu-me. Como é que eu lhe respondi? Bati-lhe também. Então, mas fizeste igual. Mas tu agora vais ensinar o quê? À sociedade? A serem burros? Eu disse, não. Protejam-se. Mas não precisam responder na mesma moeda. Então, se eu estou a criticar que a pessoa me fez aquilo, como é que eu vou responder igual? E não estou a falar de coisas graves, estou a falar de coisas mínimas. Porque depois é assim, e o que tu passaste, isso não é nada. Cada um sofre à sua maneira mediante aquilo. Silvia, a mim fazia-me doer imenso. Isso é comparar dores, como eu costumo dizer, não se compara dores. Nem dores, nem crescimentos, nem evoluções, porque nem nada, não se compara nada. O que tu sentes, o outro nunca vai ser capaz de sentir, não é? Para mim, portanto, nunca é comparável. As dores das pessoas nunca são comparáveis, as situações nunca são comparáveis. Nem quero. Só que é o que é muitas vezes passado socialmente, não é? É a comparação. É a comparação. E isso tem a ver com o ego e com o poder, não é? Portanto, as lutas que infelizmente existem têm a ver só com egos e poderes. Ia dizer isso do ego, e para chegar aí, que era... eu fui-me agarrando a várias pessoas para modelar algumas coisas que eu precisava, porque eu estava mesmo vazia de mim. Então, se eu estava vazia de mim, eu tive que me ir agarrando. E acredito mesmo que estas pessoas que já passaram os processos, sejam eles, depois te agarras-te até para a tua forma como tu te vestes, façam o que quiserem da vossa vida, ela é vossa, usem-na, abusem do que estamos aqui a viver, abracem tudo, agarrem. Costumo dizer, eu consumo um mundo, eu gosto de consumir um mundo. Então eu agarrei-me a várias pessoas e depois achava que aquela pessoa era tipo um deus ou uma deusa para mim. Chegava lá, não sei o quê. De repente começas a ouvir, o teu nível de consciência começa a aumentar e tu começas a dizer assim, que eu olhava e achava que era um ser inacreditável em resultados. E depois, e ontem o padre dizia isso, temos ali grandes matelões ou matelonas, e depois chegámos lá dentro ao coraçãozinho e à parte da inteligência e foi-se. E está tudo bem. Porque só trabalhou uma coisa. Isso, agora, e está tudo certo. Mas a seu tempo vai trabalhar... É o processo dele. É o processo, exatamente. Mas eu entrei na arrogância, que eu comecei a criticar e disse, olha, vem aqui pagar este curso e esta pessoa está-me a dar isto, mas o resto olha para ela está a dizer aquilo, está a julgar, está não sei o quê. Ou seja, eu comecei a perceber o que estava aqui a acontecer na minha vida. Eu estava a descobrir-me naquelas pessoas. Então, quando agora me dizem assim, eu fui fazer um curso não sei o quê e ela não sei o quê, não sei o que mais. Eu disse, olha, eu também sou terapeuta. Portanto, vens às minhas terapias, gostas, não gostas, vai procurar alguém que conecte contigo. Isso é uma questão de conexão. Claro. E os egos entravam aí, que era, temos que ter ego. Eu disse, será? Eu não queria. Então ando aqui a tentar desligar-me do ego e agarrar-me à minha essência e temos que ter ego para quê? Para nos protegermos da sociedade? Isso não tem como proteger de ninguém, está toda a gente magoada. Somos todos seres humanos magoados, feridos, uns mais feridos, uns com mais resiliência, outros mais com consciência. Isso é interessante porque assim as pessoas falam daquilo que elas sentem dentro delas. E quando uma pessoa diz isso, não é? tem que ter ego para me proteger, não é? Da sociedade. Isso só demonstra o quanto a pessoa se está a sentir atacada, o quanto ela está em guerra. Claro. Porque ela está com uma ferida, não é? De sentir que estão a atacá-la e por isso ela sente que tem que se proteger. Tal e qual. E então a armadura dela é o ego. Ela está a usar a armadura com o ego sendo a armadura. E sabes porque é que me dizem isso a mim? É a coisa que eu mais ouço. Tu não te proteges, tu não tens ego, tu não te proteges. E disse, eu sou esta. Olhem, se eu for, imagina, não é o meu caso, mas imagina que agora não faz entrevistas de emprego. Eu sou assim, quem me quiser vai ter que ser assim. É aquela coisa de tu tens que te moldar para ser aceite. Pois. E é isso que quando tu começas a ganhar a consciência, não é? Tu dizes, chega, já fiz demasiado tempo. Olha que eu até fazia fotos, que não me sorria. Olha que ainda tenho lá uma assim meio guardadinha. Eu até fazia fotos assim meio. Eu assim, mas eu não sou esta. Mas foi através desse processo que eu cheguei onde cheguei hoje. Claro. E é através disto que estou a ser hoje que vou chegar onde vou chegar. É um crescimento. Para mim, a verdade é isto, Silvia. É eu ser o que eu sou neste momento. E eu sentir que vou a seguir sair, vou entrar no meu carro e vou dizer assim, brutal, foi incrível. E que não vou fazer como fazia muitas vezes. E que fiz muitas vezes. Entrar no carro e dizer assim, eu disse aquilo, mas não sei o quê, mas não sei o que mais. Não. Portanto, verdade. Continuo a julgar, óbvio, aqui.
E a minha filha diz isso muitas vezes. Ela, mãe, sabes, uma coisa que nós temos que aprender nós até podemos pensar, mas se não dissermos, e se as nossas ações, e a catequese é bendita nisto, as nossas ações e aquilo que nós dizemos não batem contra os nossos pensamentos mais negativos, nós já estamos a evoluir, mãe. Eu isso, minha filha. É só isto, Silvia. Porque assim, o julgamento é inato do racional. É óbvio. Ok? Agora, é o tal desenvolvimento, né? E a consciência, conforme desenvolves a tua consciência, é isso. É tu estares, ok, a observar a tua própria consciência, a julgar e dizes assim, sossega, está tudo bem. Okay? Eu costumo dizer, eu só julgo, no meu pensamento eu só julgo para perceber se quero fazer ou não. Porque nós automaticamente associamos o julgamento a uma coisa negativa. Sim, sim. Não, eu costumo dizer, o meu julgamento apura a verdade. A minha, que é, ok, eu vi aquilo, como é que eu vou julgar? Eu gosto ou não gosto? Não gostei, eu não quero trabalhar assim. Os sítios onde eu passo, eu olho para as pessoas e digo assim, onde é que ele fez aquilo? Aquilo eu não gostava de fazer. Eu já estou a julgar, mas estou a julgar para eu decidir o que eu quero fazer. Aí estás mais a analisar. Analisar, mas o julgar... O julgar não é bem analisar. Eu por acaso tenho uma perspectiva diferente disso. Lá está. Ainda bem. Aquilo que eu tenho comigo. Mas eu vejo isso mais como analisar, que é quando eu estou a ponderar sobre situações, se faz sentido para mim ou não, eu pondero, vejo os prós e os contras. Okay? Outra coisa é eu automaticamente, sem às vezes até conhecer a pessoa, já estar a olhar para ela e a julgar alguma atitude. Está certo ou errado. Exatamente. Olha, tem algum jeito, não é? Para mim isso é analisar e julgar. Isso para mim é que é julgamento, porque é tipo, eu não estou a olhar, lá está, e a analisar a pessoa e a dizer, ok, porque é que ela fez aquilo? Entendes? Eu não estou... Porque analisar é isto, é tu conseguires sair do julgamento e fazeres os prós e os contras e entenderes a situação. Sais do julgamento. Sais da pessoa, sais daquilo que tu vês. Exatamente. Mas lá está, para mim isso é julgar e analisar, porque tudo o resto que seja dizer se está certo ou errado, para mim já é quase uma maldade, já é ego. Portanto, já estás a dar... É ir de encontro àquilo que faz sentido para ti, isso. Não é? Porque lá está, há coisas que para outra pessoa aquilo pode ser todos okay, temos, porque todos temos isso. Agora, desde que isso não interfira naquilo que eu faço ao outro, na minha forma de agir, está tudo bem, não é? Eu costumo dizer, se eu puder viver, e a partir do momento em que eu estou a viver, eu sei que o que eu estou a fazer não é contra ninguém, não é? Não vai contra, de forma maldosa, intencional, a querer fazer mal, seja a quem for, então estou em paz, estou tranquila, independentemente de ressoar com o outro ou não, isso já tem a ver com ele, não tem a ver comigo. Isso. E depois entra aqui o perdão, que é o permitirmos também falhar. Sim. Ou seja, esse julgamento que muitas vezes vem até, e nós mulheres aprendemos essas coisas muito fácil, que era dizer, olha, aquela tem aquilo, tem não sei o quê, tem não sei o que mais. Estávamos agora a fazer isso em relação aos bebés lá de borracha. Ou seja, é a nossa opinião. E há uma coisa que eu digo, nós vamos tê-la, mas eu costumo dizer, eu ponho sempre Deus aqui ao meu lado. Ensinaram-nos sempre o anjinho e o diabinho, não é? Tinhas o anjinho de um lado, o diabinho do outro, dos desenhos animados. Eu ponho sempre Deus aqui ao meu lado com a minha consciência máxima e digo-lhe assim, olha, eu vou pecar. Eu sei que eu vou pecar a algum momento porque a minha consciência não está sempre... Eu não transcendi, não é? Eu não sou um ser imaculado e de luz profunda e plena. Ou seja, a minha plenitude está longe. Quero cada vez mais alcançar este estado, mas é um caminho. Então eu ponho-me aqui e digo, e sabes aquele amor incondicional, dizer assim, eu também estou a ver-te como um ser falho que tu és. Porque senão nós entramos também aqui numa culpabilização. Mas daí estar a falar e a dizer, as pessoas estão emocionalmente completamente alienadas para estar com essas situações. Vamos chamar a atenção. Porque lá está, é o grito de socorro delas. É o grito de socorro, é o grito de socorro. Dizer socorro, não é? Porque é quando estão a mostrar, a exteriorizar as emoções que estavam ali dentro dela, já estão a exteriorizar de uma forma mesmo muito... Mas já é a libertação, isso já é terapia. Mas agora, que haja uma consciência posterior de uma tal autoanálise, que é isso que falta. Sim. Porque eu digo sempre, erramos, está bem, mas que haja posterior uma autoanálise, ou então pedir ajuda, dizer assim, olha, eu fiz isto, eu sou isto, eu estudo-me, eu leio-me, eu ligo... O ambiente molda-nos e felizmente começamos a conectar e a atrair a nossa vibração a nós próprios e
Sempre, em todos os momentos. Na minha vida. Neste momento tenho pessoas completamente diferentes na minha vida, e já tenho as pessoas a quem eu ligo e que não me julgam. Eu só digo assim, opá, fiz isto, aconteceu isto, eu não sei o quê, não sei o quê. E do outro lado já tem alguém que me diz assim, ok, já me faz as perguntas certas, que é ok, Daniela, olha, isto e aquilo. Eu, epá, realmente, ou seja, eu já não entro na dúvida, estás a dizer que eu fiz errado, estás a dizer que, epá, digam-me onde é que eu estou. Porque já estás num patamar onde tu já vais aceitando e percebendo que Tudo, eu tenho que encarar, mesmo que doa, mesmo que me custe aceitar, eu tenho que aceitar. Tenho que não é? aceitar. E logo às vezes o ego vem e mas... Não, e depois já é não tipo, entrei. quando tu ganhas consciência, espera aí, Eu fecho a chamada de ingênua. engole, Mas está ali entende que a beber. está aqui para ti, que é para resolveres ainda mais isto. E o orgulho entra muito aí, não é? Porque o orgulho muitas vezes leva-nos ao ego de uma forma muito profunda que a gente não tem a consciência e acha que, não, isto não é... E depois quando vais olhar mais profundo diz assim, pois, se calhar estava aqui a achar que era a dona do pedaço. Isso. E é teres essa consciência e dizeres, não, eu sou um ser como todos os outros. Estou num processo e eles estão também no processo deles. E aí a compaixão, sabes? A compaixão veio até à minha vida de uma forma muito intensa. Isso é aquele alcance. Foi num momento na minha vida em que naquele momento eu disse, ok, Silvia, esquece a tua dor e olha verdadeiramente, percebe o outro. E aí sim eu consegui realmente dizer, esta pessoa está com uma dor gigante. É o tal ver almas. E ok, então neste momento não é para olhares para o teu ego. Isso é partir do teu ego. Esquece. Parte do teu ego. E esses momentos às vezes são difíceis, porque é quando te apetece mais rapidamente fugir, mas que tu sentes que tens de ficar. Sabes que tens que ficar, não é? E então é aquela coisa de, ok, pronto. É aí que te rasga a alma. Mas é o que te faz crescer e é o que te faz realmente perceber... O amor incondicional. Exatamente. O que é que tu realmente queres para a tua vida? Tu queres realmente a luz? Queres realmente este amor incondicional? Ou tu queres continuar com as mentiras coloridas? Sabes que esse para mim foi dos processos mais complicados para o meu ego. E eu achava que não tinha ego. Eu achava que era imaculada, não é? Tenho que ser perfeita, não é que eu agora vou ter estas coisas. E tu chegares ao ponto de perceberes que o amor incondicional às vezes também é partir, que o verdadeiro amor também tem que te permitir sair de onde tu estás, para mim foi muito doloroso, porque eu deixei de ser perfeita. É aí que eu deixo de ser perfeita. E eu sabia que eu tinha que passar esse processo. Eu sabia que isso ia acontecer na minha vida. Eu sabia, mas eu não queria ver. Então essa verdade, que eu já sabia o que é que tinha que mudar, essa compaixão, esse amor incondicional e perceber que por amor nós também partimos, foi muito complicado de aceitar em mim. Porque eu achava que quem parte está a abandonar, mas eu estava a abandonar-me a mim. E quem parte não está a abandonar nada, está a permitir que algo aconteça, o que está para acontecer a seguir. E só o tempo poderá mostrar essa verdade. E às vezes há momentos que nós temos que nos escolher a nós. Isso. E eu precisei de me acolher e de perceber que, mais uma vez vou-me repetir, mas por amor também se deixa ir. E as histórias são nossas, as histórias são muito vividas, cada um com a sua consciência. E eu ainda tentei, durante muito tempo, tentar que os outros percebessem a minha própria consciência, e é aí que eu evoluo. É aí que eu percebo que às vezes é preciso sair daquele ambiente, porque existe um ambiente diferente, não melhor nem pior. Não, diferente. Diferente à tua espera. E eu tinha medo desse ambiente, porque eu ali, eu podia ser quem eu sou. Só que eu estaria a abandonar. Então, se eu sou a pessoa que trabalho com o falar de liberdade, de alma, de compaixão, de fé, de amor incondicional, então e tu vais abandonar isto? Vais abandonar esta história? Eu vou. Mas não vou abandonar por fúria, por raiva, por mágoa. Por amor. É por amor. Porque foi mais difícil, muitas vezes quando nos agarramos e apegamos a algo, independentemente do que for, que já não está a fazer sentido,
começa a trazer só dor. E aí nós não estamos a permitir ser amor, não é? Portanto, é ter essa consciência. O que é que eu preciso escolher aqui em amor? Por mim e pelo todo, como é que estamos a dizer? Isso a minha verdade. Sim. E a nossa verdade não é a verdade do outro. Não. E nunca vai ser. A minha verdade, aquilo que é bom para mim não é bom para a minha filha, não é bom para o meu filho. Nós temos a base, nós temos a fonte. E eu costumo dizer à minha filha, olha, que tu nunca te esqueças que acima de mim está Deus. E hierarquicamente é importante percebermos as hierarquias aqui, é muito importante a nível de posição, não é? Na família. A mãe bem antes, tu estás aqui, mas lá em cima está sempre ele. Porque a mãe é um ser humano. E eu hoje estou aqui a dizer isto. Eu não sei o que é que a vida me espera para amanhã. Nós não sabemos. Eu digo ao meu filhote também, ele tem 5 aninhos, está a fazer 6 agora. E eu digo-lhe a ele muitas vezes, olha, tu és filho da mamãe e do papá aqui. Mas tens um pai que é o Criador lá em cima. E Deus é o teu pai também. Então, eu disse, olha, se quiseres perceber assim de uma forma mais simples... Ele disse, olha, é como teres aqui, nós somos os teus protetores, aqueles que estão aqui para te guiar, auxiliar, e que fomos os escolhidos para estar aqui, para ser teus pais. Mas o teu pai do céu é Deus. Não sei o que nós vamos falhar. Então, é importante ele saber, e eu digo-lhe sempre, enquanto tu tiveres consciência que Deus está no teu coração, que Deus é essa luz do teu coração, tu sabes que não estás sozinho. Eu disse, por isso, em qualquer momento que tu sintas medo, ou dúvida, ou alguma confusão dentro de ti, coloca a mão no coração e diz, Deus, traz a tua luz e diz-me qual é a escolha que eu devo fazer. Eu disse, porque Deus vai te dar sempre a melhor escolha. E é muito querido que Ele já faz isso, sabes? Então, é às vezes tu passares da melhor forma para eles, não é? O transbordo. Porque eles veem-nos, e falo por mim, claro, não falo por ninguém, falo por mim, eles veem-me às vezes os dois num estado mais cansado, em que o meu discernimento espiritual também está ali meio adormecido. Claro. E eu de repente pego-me num ego e também aumento a voz e faço umas coisas que eu não gosto e depois arrependo-me. Eu digo-lhes sempre, eu sou um ser humano. Acima de mim, alguém de luz, está Deus. Portanto, a mãe, vocês têm que olhar para ela como alguém que está aqui para guiar. Sou mensageira, não sou mensagem, mas às vezes quero ser mensagem. E perco-me. E também passo ali, também tenho ainda coisas para curar dentro de mim. Mas isso somos seres com emoções, lá está, claro, não é? E falho. E nem sempre vamos conseguir gerir emocionalmente tudo naquele momento. Claro. Agora, é saber assumir também quando não o fazemos. É saber pedir perdão, isso. Não é? E dizer, perdoa, olha, a mamã aqui se calhar não agiu da melhor maneira, peço perdão por isso. Mas a mamã neste momento isto, e é isso, porque às vezes o pai e a mamãe não têm que explicar, não têm que isto, não têm que pedir perdão, não têm que não sei o quê. Sido perfeitos. Mas é importante, não é? Tu teres esta humildade, porque se tu não tens a humildade de pedir perdão, não é? Ou desculpa ao teu filho, como é que depois queres que ele tenha essa humildade para contigo ou com os outros? Tu és o exemplo. A nós não nos diziam isso, não é? Mas é o evoluir, é a consciência, não é? Nós temos essa consciência, não é? Nós temos essa consciência. E é perceberes que é assim, o que te foi dado foi o melhor. E nós estamos a dar o melhor. E eu sei que daqui a uns anos, não é? Daqui a uns anos o meu filho com certeza vai haver alguma coisa que vai ter como dor que gostava que a mãe ou o pai tivessem feito diferente. E aí libertamos. Pelo melhor que eu consiga estar a dar hoje. Nunca. Há sempre alguma coisa, não é? Que tem a ver com a perspectiva do outro, não é? Que na nossa é o melhor, mas que para aquela criança ou para aquele adulto não está a ser. Sim, nós queríamos, eu lembro-me perfeitamente, e lembro-me da frase quando a terapeuta diz assim, pois o vosso problema é que vocês esqueceram que os vossos pais também são seres humanos, não são perfeitos, e aquilo parece que há qualquer coisa aqui dentro que faz, eu costumo brincar, que é arrebentar bolinha de sabão e desenhamos uma estrela, ou seja, tudo aquilo que eu arrebentei bolinhas de sabão durante estes 5 anos, eu desenhei uma estrela para dizer assim, ok, aqui está bom, de repente vem um texto ou outro e a estrela já diz assim, aqui já não entras, aqui já está consciente, mas há coisas que ainda estamos aqui a trabalhar, e mãe e pai é para a vida, não é? Claro. Então, e digo-lhes isto muitas vezes a eles, tipo, a mãe também é um ser humano, portanto a mãe também vai falhar, e olhem a mãe aqui a dizer assim, a mãe errou ali, está a pedir desculpa, a mãe está a explicar, isto chama-se humildade, que é, eu sinto que errei,
Eu sinto que fiz mal. E quando eu não sentir, eu não vou pedir porque eu não tive consciência que falhei. Claro. Então, quanto mais despertos nós estamos, mais conscientes para o erro nós estamos e mais nos permitimos a errar, porque também sabemos que temos a humildade para depois de explicar que eu errei. Exatamente. Então, temos 2 seres minúsculos, tenho a Maria com 11 e o João com 6, a observarem-me, a verem uma mãe que se divorcia, a verem uma mãe que recomeça sozinha. Ou seja, eles tiveram que ver isto. O que é a vida? Claro. O que é a vida a acontecer? O que é que eu quero? Quero muito deixar-lhes um exemplo de uma mãe que me viram a chorar. Silvia, não dá, é a minha vida. Eu estava ali num T2 e eles viam-me a chorar. E há uma coisa que eu lhes tento sempre passar, que é o porquê disto estar a acontecer na minha vida. E não é o outro, não são os outros. É o que é que está a acontecer comigo, Daniela Moreira, o que é que eu sinto. Epá, os meus filhos sabem, os meus filhos viram a minha história, sabem que o mundo é isto. Claro. Porque tudo que também, eu gosto de ver o mundo de cor-de-rosa, mas eu sei que existe maldade. Mas eu prefiro ver o mundo de cor-de-rosa. Diz assim, então mas não acreditas lá está outra vez em mais pessoas? Não, eu acredito que existem pessoas que precisam de ganhar mais consciência. Eu que digo sempre ao meu filho, não há pessoas más, há pessoas feridas. Isso, digo sempre isso. E é muito engraçado que o meu filho às vezes diz-me assim, mãe, aquele senhor, às vezes quando vê qualquer coisa assim menos bom, não é, na coisa dele, na perspectiva dele, não é? Ele diz assim, nos filmes ou assim, ele diz assim, aquele senhor tem uma ferida no coração, mãe. Isso. E ele depois tem filho. E é isso, é só isso. E é eles ganhar essa consciência, porque é isso que eu quero que ele tenha consciência. Porque na sua essência, realmente eu não acredito que nós somos maus. Ninguém nasce mau, um bebê não nasce mau. Não é? Nós moldamos-nos. Nós acabamos por ser formatados e ir apagando a nossa luz e vamos trazendo as atitudes menos boas, não é? Que demonstram a parte mais sombra, mais negra que está em nós, não é? Lá está, não é o que nós somos, são só atitudes que nós estamos a ter por dores, por feridas. E durante muitos anos é isso que vai ser a tua, vamos chamar personalidade, como as pessoas dizem, não é? Essa vai ser a tua personalidade, mas há uma coisa que nós sabemos, que é... Não é a tua identidade. Chega a um ponto que tens que ir buscar a tua identidade, a tua autenticidade. E temos mesmo que ir resgatá-la, porque depois já é culpa nossa. Eu digo sempre, as pessoas não são más, as pessoas são feridas, mas é culpa delas não despertar. A informação está aí. Nós estamos cada vez mais a transbordar. É o processo. É o processo. Aos bocadinhos, eu costumo dizer, em algum momento, aos bocadinhos as sementes vão entrando. Nós vamos tocando e vamos e as pessoas aos bocadinhos vão despertando, não é? Mas isso é tão só magia. quando elas estão realmente prontas para olhar e dizer, fogo, afinal há mais. E até lá, nós vamos tendo a tal compaixão. Sim. De entender que é o processo, assim como nós, não é? Porque é tal coisa, nós estamos a vida toda a ter este processo e às vezes temos as nossas falhas, não é? Porque estamos no nosso processo. E porque às vezes, é engraçado que ainda ontem uma cliente dizia-me assim, mas tu consegues manter a tua sanidade mental. Sim. Eu não. E eu disse-lhe a ela, não é assim. Todos nós temos momentos em que temos aqueles momentos mais de desalento. Agora, é tu conseguires ter a consciência desenvolvida ao ponto de dizer assim, isto está a acontecer por algum motivo, deixa ir lá mais fundo e entender porque é que está a vir agora esta sensação, porque é que está a vir esta situação até mim e ir à solução. Não ficar ali a remoer o problema. Eu disse, porque o que tira a sanidade mental, seja quem for, é o ficar focada no problema e não ir olhar para a solução, para a aprendizagem. Eu disse, portanto, o desenvolver a consciência e trazer cada vez mais consciência, é isso que traz, é essa tua capacidade de olhares para a aprendizagem e para a solução e entenderes que muita coisa não veio de propósito para ti, não é? Aquela pessoa disse-me aquilo ou fez-me aquilo. Não foi para ti, foi por ti. Eu disse saber para que é que ela me fez isto. Não perguntem por ti, para que é que ela me fez isto? Não, é ajudar. Para que é que muitas ela vezes me está-nos fez a ajudar, a pessoa a dizer-nos não ou a fechar uma porta, não é? É uma ajuda, só que não era aquilo que a gente queria. E a gente tem que deixar de alguma forma, lá está, lutar, não é? E deixar de aceitar aquilo que vem. Porque Exatamente. Isso é quando nós não aceitamos o que vem. Vem o que vier, a gente tem que aceitar e depois entender, ok, pronto, veio, não era o que eu queria. Porque é que veio? Era o que eu precisava. Porque é que veio? Era o que eu precisava. Então vou buscar o melhor do que veio para conseguir seguir.
Sabes que eu fiz coaching de alta performance com terapia sistémica ao mesmo tempo, ou seja, completamente oposto. Mas foi tão importante para mim, tão importante, porque eu comecei a perceber que eu não conseguia ser alta performance só. Eu precisava do todo. Então, a pressão vinha da enfermagem, ali mais aquela parte mais olhar ao ser humano como um ser holístico, não é? Ou seja, há muita coisa. Eu só dizia assim, oh meu Deus, eu olho para a alta performance, eu nem sequer sou esta, eu nem sequer água bebo. Como é que eu vou explicar às pessoas para fazerem, para acordarem, para não sei o quê? Mais uma vez, parte das relações, falar disto e disto. E eu disse, eu não tenho isso dentro de mim. Então eu fui fazer o que ao mesmo tempo. Fiz a formação de desenvolvimento pessoal com constelações sistémicas. Foi importantíssimo para mim. Ir beber a várias fontes para pegar no que eu precisava, para eu me conhecer mais e entender o que é que verdadeiramente faz sentido para ti. Eu fiz alta performance, psicologia do desporto, fui fazer as terapias. Eu sou a favor, como tu dizes, da pessoa ir beber aquilo que faz sentido para ela no momento. Seja o que for, vai, aquilo, sentes, estás a sentir, vai, faz. Isso. Porque, de alguma forma, se naquele momento te fez sentido, vai-te trazer alguma coisa. Vai-te trazer alguma coisa. E se não for agora, mais à frente, vais entender porquê. A tal paciência, a resiliência. E muita coisa que não te faz sentido hoje, faz-te mais para a frente, não é? Portanto, ok, fez-te sentido ir lá, por algum motivo foi. Ok, agrega, deixa vir, deixa entrar e... Se não for já, vai ser mais à frente, mas alguma coisa tu já trouxeste ali. E estas sementes que às vezes na hora não germinou, é tudo semente. Mas está lá. E depois mais tarde às vezes tu dizes assim, eu já tinha, já me tinham dito, já tinha, já. Incrível. E vais lá atrás e dizes assim, fogo, eu já tinha aqui isto, como é que eu não vi? E tu entendes, não vi porque eu não estava pronta para ver, porque eu não tinha esta abertura, mas já me ficou aqui e esta clareza para ver. Agora, a verdade é que já na hora certa já vai estava. Fazer sentido. Sabes que eu dizia, nós fazíamos no coaching, nós fazíamos muitas sessões de treino, em que fazíamos de coach e fazíamos de coaching. E eu lembro-me das coisas que eu mais me lembro das minhas sessões, e foram muitas horas, quando me perguntavam na minha rotina diária o que é que eu queria mais, eu dizia sempre assim, sabem o que é que eu mais anseio? Chegar ao dia em que eu tenho mais dias bons e menos dias maus, porque eu neste momento tenho muitos dias maus. E eu preciso encontrar aqui não um equilíbrio, que eu também não acredito no tal equilíbrio, porque somos seres humanos e vamos meter sempre coisas que não queremos, e há dias em que choramos e há dias em que rimos, ou seja, desistir da dualidade, não é? E aceitação do todo. E eu dizia assim, que chega ao dia em que eu olho para o mês e diga assim, houve 2 ou 3 dias em que eu estive ali desacreditada outra vez de mim, mas o resto eu tive leve e mesmo até mais triste e mais... eu fui. E eu cheguei a esse dia, Sílvia, sabes? Eu cheguei àquela fase em que eu olho para mim e eu digo assim, uau, Daniel, mas eu tenho ali 2, 3 dias no mês, não estou o dia todo, mas em que eu tenho janelas em que ainda vou lá atrás lembrar-me do que me magoou e aquilo vem-me para me lembrar. Eu costumo dizer assim, pronto, ok, Deus, vem só lembrar, mas já é uma consciência tão mais elevada de que é necessário ao meu processo, de que isto faz parte da aceitação, que eu hoje já digo assim, uau, aquilo que eu pedi lá atrás, que já foi para em 2021, 2022, aquilo que eu pedi lá atrás eu já alcancei. Porque é assim, há coisas que tu, ao pedires, não é? Se tu estás a pedir, há sempre quem te escute. Sempre. E vai acabar por te levar na jornada a trazer aquilo que tu pediste. Às vezes a jornada é que é um bocadinho mais complexa do que aquilo que a gente achava que deveria ser, não é? Porque a gente às vezes vê assim como eu vou caminhar em nuvens. Muito mais. E às vezes aparecem as nuvens. Não há nuvens. Não percebo. Portanto, é entender isso. É um processo. Não é linear. E a vida não é linear, não é? Lembro-me perfeitamente disso. Por isso é que agora as pessoas olham para mim e também acham, estás sempre bem, está sempre tudo bem, como é que tu dás conta de tudo? Se pessoas, eu não dou conta de tudo, eu não dou mesmo, mas é que não dou mesmo, de todo, nem quero, nem me permito já essa tentativa de alcançar uma perfeição. Tu vives? Eu vivo, Silvia, eu juro, eu estou mesmo a viver. Foi uma paiva agora, foi uma paiva. Eu juro-te, sabes quando? Eu estou mesmo a viver a minha vida, juro-te. E é isso, a vida é mesmo para ser vivida. Olha, se pudesses ter um encontro com Deus, o que é que lhe dirias neste momento? Eu ia lhe perguntar se eu me estou a sair bem.
Eu vou dizer assim, ó amigo. Eu falo com ele, é mesmo tocado lá. Eu agarrei-me à fé nesta forma, porque para mim foi a única que eu consegui, e vou-te dizer, é que me tem levado onde eu quero chegar. As coisas têm corrido felizmente, finalmente e felizmente, têm corrido bem. Com todas as peripécias pelo caminho, já há consciência, já há aceitação do que vem de negativo, da porta que se fecha não era para ser, fechou-se agora, vai-se abrir, não sei. Eu estou a abrir portas outra vez, que abri, que semeei em 2020, 2021, está agora a acontecer. Lá tinha eu maturidade naquela altura de fazer o que estou a fazer hoje, nunca na vida. Hoje eu olho para trás e digo, naquela altura aquela Daniela achava que já não tinhas nada, minha menina. E hoje a de lá da frente vai olhar para esta e dizer assim, olha tu, lembras-te disseste aquilo, olha agora, se fosse agora. Isto é que é o viver, isto é que é a verdadeira evolução. E é isto que eu gostava de falar com ele. Apesar de eu falar com ele, que eu escuto mesmo. Já estou assim, ele lembra aqui dizer coisas e eu digo, agora não estou pronta, agora deixa-me chorar um bocadinho. E ele, mas tu, Daniela, vai, tu não sei o quê. Isto era o que eu achava. Agora já sei que ele me diz assim, chora rapariga, fica aí a noite toda a chorar, alguém me fez mal, alguém me disse alguma coisa que me magoou. Eu não vou responder, não vou retribuir. Eu vou para a minha casa, fecho-me, choro se tiver que chorar, que tenho muitas vezes, limpar, aceitar que a pessoa fez aquilo, que se me doeu ainda há algo que eu tenho que trabalhar, então eu ponho-me ali a ressignificar, a relativizar, eu vou para a praia, eu vou para o meio do nada, pensar porque é que isto me está a magoar, que peso é este? Porque é que incomoda. Porque é que incomoda? Porque quando incomoda é connosco, não é com o outro. Então, se me está a incomodar, porquê é que me está a incomodar? O que é que eu ainda tenho que melhorar? E vou fazer para me expor a situações parecidas para ver quando é que eu já curei. Quando é que eu já curei? Quando já não me incomoda. Há uma leveza no peito. Então, é isto que eu quero. Eu falo isto com ele. Portanto, eu falo tanto com ele. Ele responde-me com ações. Os tais milagres. A vida é um milagre. Acreditas em milagres? A vida é um milagre. Vocês estão a brincar? Tive 2 filhos. Eu sei como é que eles nasceram daqui. Foi milagre. Isto não há outra história. O sol nasce todos os dias, eu errando, eu não errando. Eu julgando, eu não julgando. Se eu conseguir ver cada vez mais o sol bonito, com esta energia, é porque eu estou a errar cada vez menos. Naquilo que estou a fazer ao próximo e à minha própria vida. O errar de se disse alguma coisa a nível profissional, se era para ali, se eu fui para ali, isso é relativizado, não é? Agora, o errar verdadeiro da compaixão, do amor ao próximo, do ver em comunidade, do servir a vida, se eu errar aí sim eu sei que ele se vai aceitar comigo. Aí já sei que chego a casa, peso no peito, dor na cabeça, sentámos-nos os dois e eu digo-lhe assim, eu já digo que sei que falhei, Silvia. A consciência está a um nível que eu já sei que falhei. Já sei que julguei, já sei que fui prepotente, já sei que fui arrogante, eu já sei que me perdi no ego. Porquê? Porque me senti de alguma forma incomodada. Então vocês vão começar a mexer outra vez numa ferida que eu ainda não tenho bem cicatrizada. O que é que eu faço? Protejo-me. Não faço mal ao outro, faço mal a mim. Já estou nesse dia, que é o meu ego deixa o outro falar e eu ouço e depois chego a casa e falo comigo e com ele. E já sei que ele me vai dizer onde é que eu errei. Mas gostava que ele me dissesse, ainda preciso de ouvir. Ainda sou a pessoa que acha que nós precisamos, no processo de validação e de reconhecimento, ajuda-nos muito no processo. Teres alguém fora a dizer-te assim, uau Daniela, quem te viu e quem te vê. Uau Daniela, aquilo que tu disseste e o que tu dizes agora. A forma como tu disseste, como tu reagiste e como tu reages agora. É eu já saber que estou assim. Mas ter alguém que para mim é verdadeiramente uma referência, dizer assim, uau, já te sinto a curar, já te sinto curada, que nunca estamos curados, não é? Nem quero, senão o que é que a vida é? Deixa de viver. Mas sinto que gostava de lhe perguntar isso, que era como é que eu me estou a sair. E lá está, na sociedade, no ego, nós queremos fazer isso para sermos validados ainda, com ele não. Com ele é dizer assim, porque eu sei o que é que ele me vai dizer. Rapariga, estás bem, estás a fazer tudo o que tens de fazer, está tudo escrito. Eu costumo brincar que é, a nossa alma vem do futuro e o nosso corpo vem do passado. Então eles em algures vão se encontrar e depois vão começar a caminhar cada vez mais juntos. Então se a minha alma já lá está, o meu caminho é aquele, não há muito para onde fugir. Esta história do livre-arbítrio ainda me faz um bocadinho de confusão, sou sincera, ainda há tanto para descobrir. Mas ele vai me dizer assim, estás a fazer tudo bem, o que é que me gosta alguém? Quando alguém te disse mal, tu respondeste na mesma moeda ou fizeste como Jesus faz? Mas abandonaste-te a ti também? Olha a história das 99 ovelhas e da outra. Fizeste isso? Eu digo sempre hoje, já digo assim, não. Eu já não estou nos sítios
onde eu não pertenço. Com todo o meu amor e compaixão por quem lá está. Mas se eu já não pertenço, eu já não tenho que estar lá. Isto não é egoísmo, é amor próprio. Exatamente. O que é que mais aprecias nas pessoas? Hoje, digo-te que aprecio a coragem para aumentarem o seu nível de consciência. Sendo que podemos estar aqui a falar, e há uns anos atrás falar-te-ia disso, apreciava a bondade, não sei o quê, não sei o quê. Isso é para os outros. Eu hoje aprecio alguém que verdadeiramente evolui para si. Porque eu sei que quando eu evolui para mim, quando eu me transformei nesta mulher, eu consegui agregar na sociedade a um nível surreal. O que eu antes conseguia fazer 1 para 1, eu hoje consigo fazer de 1 para 100. Portanto, se eu sei que eu sou mensageira e não mensagem, se eu sei que o meu processo aconteceu por alguma razão e eu sou um 7, não de destino, sei perfeitamente que tenho que estar sempre a renascer. E que Tu fazes 7 de? Eu sou 29 de setembro de 1985. 29 de setembro. Ok, estás... já é balança. Sou uma balança. É como eu, é como eu. Podia que é assim. E tu és um 7 porque o 2 e o 9 faz o... Não. Não, é a soma de todos. Exato. Não de destino, é a soma de todos. Está bem. Portanto, eu sendo um 7, sei que tinha que viver uma história até quase aos 40, para depois contar essa história e inspirar pessoas a partir dos 40. Faço 40 este ano, o meu processo está num patamar muito agradável para mim e que sei que para ele também, porque ele vai-me dando umas prendinhas de vez em quando. Ele vai-me dizendo assim, ora bem, já te posso abrir esta porta que estava fechada. E quando se abre uma porta dessas eu só lhe digo assim, fiz bem. Ou seja, a minha competição é com melhor do que eu fui ontem, melhor do que eu fui há um ano. A única competição que deve existir é connosco. Comigo. No sentido de mostrar a nós mesmos Isso. Aquilo que realmente a gente pode mais, não é? Porque nós podemos sempre mais. Sempre mais. Portanto, é sempre isso. Sem exagerarmos também naquilo que queremos, acelerar processo, ser agora tipo, lá está, supra-sumos, imaculadas e não sei o quê. Então a minha conversa é sempre eu e ele dá-me umas prendinhas, abre-me portas, dá-me uma leveza. No dia que eu estou pior já sei que fiz algo que preciso de trabalhar, então já sei que passados 2 ou 3 dias algo bom vai acontecer. Quando está difícil já sei que é processo de etapa para saltar. Então para mim uma competição, e mesmo sendo competição, e adoro a outra forma, sou sincera, adoro. Trabalho com a área do desporto, o que eu vejo neles é dizer assim, se esta competição não fosse tanto por pódio, mas que o pódio nos ajuda a perceber o quê? O caminho é lá chegar. Não é o pódio, não é chegar lá. Não tem a ver com o outro, é sempre chegar. Contigo. Então é incrível. Existe alguma coisa que ainda não conseguiste perdoar a ti mesmo? Não existe para não perdoar. Tenho dias em que ainda me culpo por algumas coisas que fiz e mais uma vez trabalho o meu para a vida, que eu sei, é para sempre, por ter magoado o outro. Uma das coisas que eu mais me culpo no meu processo, com toda a minha humildade, com toda a minha, genuinamente, há dias em que eu me lembro que magoei. E quando eu me lembro que magoei alguém de quem eu gostava muito, aí dói. Ainda está para resolver e irá ser resolvido com o tempo, mas no processo tu abdicas de coisas, de pessoas, para teu próprio bem, e alguém que sempre foi anulada para que os outros estivessem bem, por erro meu, não é que eu me anulasse mesmo quando eu vivi a vida, eu fui feliz, eu fui muito feliz, Sílvia, mas para seguir para onde eu tenho que seguir, para ouvir o meu coração, eu tive que deixar pessoas para trás de quem eu gostava muito. E que já não faziam sentido na minha vida. E sei que as magoei. E então, eu não me culpo. Não é que tenha que me perdoar por isso, mas ainda é uma coisa que me dói, porque ainda são coisas para resolver. E que não depende só de uma pessoa resolvê-las, não é? É preciso que 2 queiram resolver, ou 3, ou 4, ou quem seja, para que tu sigas. Então dizeres assim, isto sou eu. É aceitar que eu estou bem numa fase e há coisas que eu ainda não tenho resolvidas na minha vida porque não depende só de mim. Agora dizeres assim, depende só de ti. Elimina isso. A pessoa, se não quer perdoar, ou se não quer esquecer, ou se quer estar magoada, que esteja, e tu segues a tua vida. Essa é a minha tal fase da imaculada, que eu sei que nunca lá vou chegar. Essa é a tal fase da transcendência do ser humano, é a tal fase do despertar espiritual profundo e perfeito.
não sou. Não sou. Acredito que é um caminho. Tudo é um caminho. O perdão, quando tu dizes que te vem esse sentimento de culpa, não é? Quer dizer que de alguma forma, quando existe culpa, não é? Não existe perdão. Portanto, quer dizer que há, na verdade, há esse sentimento contigo. Ponto. De sou responsável por isto, não é? Porque a culpa é isso, traz a responsabilidade de, ok? Agora, é entenderes que a situação em si pode também ter sido criada por mim, ok? Mas a dor que o outro está a sentir ou não fui eu que a causei. Isso tenho consciente. Agora, às vezes isso tem a ver com os nossos padrões antigos, não é? Claro. Que é o não querer fazer sofrer o outro, não é? E então traz-nos a essa dor. Então, mas é inevitável. Esse limpar, não é? Esse limpar é o limpar dentro do teu coração, não é? E dizer, não é meu, ok? Não é culpa minha. Foi um processo que eu tive que viver e que aquela pessoa estava comigo, por isso também acabou por estar no processo. Se eu tenho que carregar o peso da dor dela, não é? É que sou só. Sim, mas se eu tenho que carregar o peso da dor delas por causa da minha transformação, não, eu não tenho. Há uma coisa que eu sei, isso não é perdão, já foi culpa, muita culpa, já foi. Silvia, no início do processo estás mal, tens que sofrer, estás a sofrer naquilo, estás na dor daquilo. Não tens que sofrer, mas tu queres sofrer, é diferente. Hoje eu olho para isso como algo que não me impediu de seguir, ou seja, não sinto que tenha que me perdoar por isso ou que me sinta culpada por isso. Fico emotiva, e no outro dia falava com um colega meu que é psicólogo e ele dizia-me assim, sabes, Daniela, se tu me dissesses que não te sentiste culpada e que não sofreste o que te fez doer, eu dizia-te já que tu eras um robô, e dizia-te já que tu não eras um ser humano normal, mas que eu conhecendo como te conheço, tu tinhas que estar magoada porque magoaste o outro. Tens sentimentos, isso é compaixão. Agora, há uma coisa que também tens que deixar de contar a ti própria. Tu se calhar não tens que te perdoar, nem tens culpa. Tu se calhar, tu ainda estás a lembrar-te dessa história, mas tu fizeste bem, porque há uma coisa que tu sabes, a tua vida seguiu mesmo outro rumo. Portanto, se tu decidiste que magoaste aquelas pessoas, mas que hoje és feliz e estás bem, então tu tomaste as decisões certas, isso não te impediu de chegar onde tu chegaste. Mas ainda bem que isso ainda te faz sentir algo. Porque... Sim, mas de alguma forma isso é o relembrar, não é, de tudo isso. Mas também de alguma forma lá está, é perceber que a dor do outro só vai passar quando ele quiser que passe. E a dor do outro tem a ver com as expectativas do outro. As expectativas que o outro tinham, não é? Em relação à situação que tinha contigo. Não é? Portanto, é o processo deles que só eles poderão limpar. Que não tem a ver contigo. Agora, claro que é um processo. É o processo, e passei isso a nível pessoal, passei isso a nível profissional, e é mesmo dizeres assim, eu hoje olho para trás, tinha mesmo que acontecer, sabes? Tinha mesmo que acontecer tudo para que o que está a acontecer agora esteja a acontecer. Ok, então vamos agora à última pergunta. Em verdade, o que é que diz o teu coração, Daniela? Olha, Silvia, o meu coração diz que valeu a pena suportar o processo para alcançar esta paz interior que eu tenho conseguido sentir. Ou seja, tudo aquilo que eu vivi, diz-me que tudo aquilo pelo qual eu passei, que valeu a pena. Diz-me que finalmente eu consigo ouvi-lo, ou seja, trabalhei a minha intuição para perceber que nós conseguimos verdadeiramente escutar o nosso coração. Ele não fala, mas nós sabemos o que é que ele nos vai dizendo, nós vamos conseguindo medir e gerir isso. Sinto que ele me dá os parabéns, em verdade, de acreditar que este despertar nos faz servir. Nos faz servir a humanidade. Tal transbordar. O tal transbordar. Portanto, sinto que ele está feliz comigo. Sinto que ele está feliz por termos chegado a este nível. É quase como se fosse aqui Deus, sabes? Sinto que ele é um bom mensageiro, um bom protetor. Portanto, agora sinto olhar para mim e dizer assim, parabéns, valeu a pena. Boa, ainda bem. Obrigada, Daniela. Foi muito bom esta conversa. Tenho certeza que fez muito sentido para quem está lá e que vai ouvir. E o que fizer sentido, levem. O que não fizer, deixem, que é nosso e está tudo bem. Obrigada.